fechar aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Vocês estão vendo todo esse imbróglio que está acontecendo na direita catarinense, no bolsonarismo catarinense, sim, porque somos bolsonaristas, certo? E eu estava quieta, aliás, eu dei 2 entrevistas porque fui dar sobre o fim do Drex e aí, claro, já botaram essa história dessa briga entre Ana Campanholo e Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Eu, nenhum momento, mencionei o nome da deputada Ana, que eu tenho muito respeito, que já dormiu aqui, nessa casa, na minha casa, lá na minha cama. Eu cedi meu apartamento para ela, certo? Eu falei que a briga estava ruim, que tinha que acalmar os ânimos e enfim, que tinha coisas erradas dos dois lados. Mas agora, surpreendentemente, a deputada Ana Campanholo, deputada estadual, Ana Campanholo, ela deu uma entrevista aqui na minha região, né? Aqui em Tubarão, e ela me dragou para essa história. Me chamou para essa história e disse: vou botar aqui o que a deputada Ana Campanholo falou numa entrevista, tá? Vou botar aqui o que ela falou. Recentemente se pronunciou, deputada da região sul, deputada Zanata disse: eu defendo chapa pura. Ela sabe que não tem chapa pura. Deputada Zanata, se pronuncie. A senhora sempre foi corajosa, a senhora sempre foi firme. Seja sim leal ao presidente. A deputada Júlia Zanata da região sul acabou de dizer que ela deve tudo, que ela não teria sido eleita sem o Bolsonaro. Tudo bem, a senhora deve, mas pague a senhora e não a região sul, não a Murel, não a MESC. Pague a senhora a sua dívida. Deputada Júlia Zanata sempre foi corajosa. Seja corajosa. Defenda os interesses dos catarinenses. Defenda. Tenha coragem de dizer para o seu amigo, nós duas temos um amigo em comum, que é o Eduardo Bolsonaro. Tenha coragem de dizer para ele: eu discordo, Eduardo. Me dá o direito de discordar de você, meu amigo. Quantos de Ele nós me dá o discordamos direito. do nosso marido, Ele me dá o direito. do nosso chefe, do nosso colega de trabalho? Discordar tem que fazer as pessoas racharem. Os jornais estão dizendo assim: racha no PL de Santa Catarina. Não tem que rachar. Nosso partido não tem que se Já dividir. rachou. Nós temos que ficar Já juntos. dividiu. Nós temos que dar um recado juntos para a Nacional. Valdemar da Costa Neto, presidente Bolsonaro, por favor, respeitem Santa Catarina. Nossos deputados federais peçam respeito. Nossos prefeitos peçam respeito. Já estão pedindo nos bastidores. Tenham coragem de falar. Os vereadores vão para a tribuna, pega o microfone e diz: não tenho nada contra ninguém, não tenho nada contra o presidente Bolsonaro, amamos a família do Bolsonaro e por esse amor é que pedimos, nos ouçam, somos aliados. Bom, tem alguns pontos aqui interessantes, tá? Falando da minha coragem, né? Realmente, eu sempre fui corajosa e eu me considero corajosa. Agora, os meus princípios e os meus valores me impedem de ser corajosa ao ponto de, que daí eu não considero coragem, ao ponto de ir contra aqueles que me ajudaram, né? E por eles, claro, ao povo catarinense que votou em mim, mas só olharam pra mim porque tava lá Júlia Zanata fechada com Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro vindo fazer evento aqui, e entre outras coisas. Aliás, Ana, tu só dobrou comigo, Ana, porque eu era aliada do Eduardo, porque tu viu que eu ia crescer porque eu era aliada do Eduardo, e aí tu acabou dobrando comigo. No começo, né, eu acho que tu nem queria dobrar comigo, claro, porque eu era irrelevante também, tá certo? Tu é gigante, né, naquela época eu já era, enfim. E aí, eu não tenho coragem de ir contra os meus princípios. Eu poderia estar aqui reclamando, né, da vinda do Carlos Bolsonaro, porque eu tô escutando um monte de reclamação e isso é inegável, só que eu ainda acho que ele pode ganhar a eleição, né? Ele ainda pode, e isso tem que ser construído melhor. Talvez não tenha sido construído tão bem, mas a minha coragem me impede de ir contra aqueles que me ajudaram. Assim como tu dormiu aqui na minha casa, Ana, eu dormi várias vezes na casa do Eduardo Bolsonaro em Brasília. Eu fui várias vezes no Palácio do Planalto quando o pai dele era presidente, porque ele me levava. Inclusive, eu levei a senhora, deputada Ana, né? E eu mandei uma mensagem para a senhora não me respondeu hoje. Assim como não respondeu uma mensagem que eu te mandei de um print mostrando que a senhora deixou de me seguir. Porque eu não entendi até agora porque a senhora deixou de me seguir.
né? Não entendi, porque, meu marido vai ser candidato a deputado estadual, mas isso não faz o menor sentido, a senhora tem 200 mil votos, né? E também não acho que seja por isso, certo? E aí, acho que estava faltando também uma conversa da minha parte, mas, enfim, o que acontece? O que acontece? Eu não tenho coragem. Eu podia estar aqui reclamando, né? No começo, o Carlos Bolsonaro vai vir. Eu estava cotada pro Senado porque o Bolsonaro falou o meu nome da Carol. A senhora não me defendeu. A senhora achou que eu estava errada. Mas o Bolsonaro que falou o meu nome. Depois o Bolsonaro me ligou e disse, a única verdade que eu sei, ele me disse, vai ser 2, ele me falou isso, vão ser 2 vagas do PL. Não sei o que ele falou pros outros, mas pra mim, vão ser 2 vagas do PL. Uma o Jorginho vai escolher, outra eu vou escolher, e eu entendi. Ele vai escolher o filho dele. E aí eu tô fora. E aí eu falei pro meu pai, pai, isso aqui, meio que reclamando, ele falou assim, se coloque no seu lugar. Meu pai falou, tenha humildade, não é o seu momento. Você deve a eles. Entendeu? Entendeu? E é isso. É isso. Assim, aí a gente fala sobre questionar uma coisa que vem de cima, contra os catarinenses, tá? Do Carlos. E aí eu não tiro a legitimidade de quem quer questionar isso. Eu não acho que quem questiona deve ser considerado inimigo. Eu não acho correto o que fizeram com a deputada Ana, de no Twitter ali ficar trazendo coisas nada a ver, porque a deputada Ana, ela é conservadora, ela é uma liderança muito boa para a direita, vamos dizer assim, né? Enfim, ela tem todas as qualidades. Mas nesse momento, nesse ponto da briga que está, a senhora está errando, deputada Ana Campanholo. Se a senhora tivesse parado essa briga lá atrás, quando o Carlos pegou e te respondeu ali, falando de mentirosa, não sei o quê, a senhora poderia ter saído bem. Mas agora a senhora está falando como se a senhora fosse líder. Os meus liderados, acabei de ver um stories, os meus liderados. Deputada Ana, a gente lidera alguma coisa por conta do presidente Bolsonaro. O seu material de campanha de 2022 e de 2018, mas daí nem vou falar, de 2022, teve o presidente Bolsonaro. A senhora me pediu para ir almoçar um dia com o presidente Bolsonaro e eu levei, o Eduardo nos levou, nós duas. Entendeu? Então, essas coisas... Valdemar da Costa Neto tá me ligando. Agora não. Então, o que acontece? Então, o que acontece? É isso. Será que nós vamos ter uma divisão na direita? De um vai para um lado, outro vai para o outro? Lembrei de outra coisa. Se a senhora está questionando, e eu acho que qualquer um pode questionar, e a senhora tem legitimidade para questionar, não que nem hoje aquela vereadora de Floripa que quis abrir a boca para defender, mas estava lá em manifestações fora Bolsonaro, isso é inadmissível, ela querer poder questionar. Mas a senhora pode questionar, só que assim, por que a gente não se une, é o que eu tenho falado, falei para Carol, falei para outras pessoas, por que a gente não se une para dizer, esse acordo com o PP veio da Nacional e nós não podemos admitir. Por que os catarinenses também não podem questionar esse acordo? Porque pelo que eu tô entendendo, os catarinenses aceitam, se for Carol e Carlos. Pelo que eu tô perguntando na rua. E aí, por que a gente tem que defender o acordo com o PP? O acordo com o PP que envolveu outros estados. Então, a senhora vai permitir que Santa Catarina seja usada como moeda de troca para outros estados negociarem? Que nem eu ouvi de lideranças nacionais, dizendo que estavam negociando o Rio Grande do Sul. E aí, para garantir o Amin aqui, e com todo respeito ao senador Amin, mas ele tem direito de concorrer por outro lado, ou sozinho, ou sei lá. Então, nós vamos admitir, a gente não admite, a senhora não admite a imposição do Carlos, que a senhora tem o direito de achar ruim e querer ser uma voz dos catarinenses, mas acho que a forma agora já ficou uma vontade de diminuir o presidente Bolsonaro, né? Eu mesma questionei, mas eu falei, não vou abrir meu bico, e meu pai me botou no meu lugar, tem humildade, não é o seu momento. Outras pessoas ligadas a mim, o Savinho de Turvo, deputada, a senhora é a melhor deputada, eu amo a senhora, mas não vai agora, tal, enfim, tá? Eu ouço as bases, eu falo com as pessoas.
Então, a gente vai admitir, tu não admite o Carlos, mas tu admite uma imposição de uma chapa do PP para negociar Santa Catarina para outros estados? Não. Daí não é defender os catarinenses. Daí não é defender os catarinenses. Não é defender os catarinenses. Tá errado. Nós temos que ser unidos dentro do PL a favor de uma chapa pura. Ai, mas a deputada Júlia tem que falar que não tem chapa pura. Não tem, porque a senhora não está se insurgindo da mesma maneira e com a mesma força que a senhora está se insurgindo contra a candidatura do Carlos. Não tem chapa pura porque lá atrás, quando o presidente Bolsonaro falou meu nome da Carol, nem a senhora e nem a deputada Carol se insurgiram contra a aliança com o PP. Porque daí estava tudo certo. E quando o presidente Bolsonaro falou o meu nome e o da Carol pro Senado, vocês não gostaram que ele falou meu nome. Não sei por quê. Falaram que eu estava enchendo a cabeça do Bolsonaro, como se o Bolsonaro fosse capaz, né, de ser... Não, o Bolsonaro vai fazer o que a deputada Júlia quer, meu Deus. Tá, meu Deus. A senhora pediu pra me pronunciar, deputada Ana Campanholo, agora na rádio. Eu tava quieta, deputada, não citei o seu nome em nenhuma entrevista. Porque eu tenho muito respeito pela senhora. Porque não gosto, a gente... Apesar de a senhora ter deixado de me seguir no Instagram, a senhora já foi minha aliada. Né? E eu, falando com seus assessores, ainda gostaria que a senhora fosse minha aliada. Mas enfim, ficou braba, tudo bem. Quando nasceu minha filha, a senhora me mandou flores. Eu te mandei flores no teu aniversário. Né? Eu sempre falei que a senhora era a melhor deputada do Brasil. E isso pra mim não mudou. Entendeu? Só porque a senhora não... Aí a senhora me chamou, me falou agora, me chamou na entrevista da rádio, fiquei magoada. Falar da minha coragem, fiquei magoada. Sabe por quê, deputada Ana? Porque a senhora não cobrou da deputada Caroline Detoni que se manifeste, que é a interessada na vaga, publicamente. Não vi a senhora cobrar. Cadê a sua coragem de cobrar publicamente da deputada Carol Detoni? Devolvo a pergunta pra senhora. Cadê a sua coragem de cobrar? Se é pra falar lavar tudo a roupa suja, vamos lavar agora. Tá? Zuco me ligando agora. Se a senhora tem coragem, se a senhora tá cobrando essa coragem, eu te pergunto, porque lá atrás a deputada Carol, ela deu uma entrevista falando que esses ataques ao Carlos eram bairrismo dos catarinenses. Eu não falei isso. Eu não falei que era bairrismo do catarinense, eu nem acho. Eu acho que o catarinense tem o direito de questionar. Tem o direito de questionar. E a forma, como eu falei, não vão ganhar enfiando goela abaixo, coisa, não vão ganhar a eleição com briguinha no Twitter. Não vão ganhar. Esquece. Aqui é Santa Catarina. Mas eu falei que mesmo se o Carlos Bolsonaro não me ligasse, eu ia ajudá-lo por conta da gratidão que eu tenho ao Eduardo e ao pai dele. Porque se pegar o meu material de campanha, tá tudo lá. 1000 fotos com o Bolsonaro. Onde já cheguei com esse Bolsonaro sem ser deputada por causa do Eduardo? Vivia pendurado no Eduardo, mas agora eu tenho que ter coragem de ir contra o pai dele. É isso então. É isso então que a senhora cobra de mim. Coragem de ir contra ele, contra o pai dele. Não, essa coragem realmente eu prefiro não ter. Porque o meu pai foi fazer uma cirurgia essa semana. E aí ele tava vendo essa briga toda antes da cirurgia e ele falou: tem humildade. Humildade nunca é demais. Porque tudo isso que a gente tem amanhã acaba. Cargo, essas coisas assim, acaba. E ficam as amizades. E eu sempre falei que... E aqui, olha só, e não se trata de vassalagem, porque tem gente que... primeira coisa, tem gente que quer também ganhar nessa briga defendendo, sendo oportunista, sendo puxa-saco, e eu não sou puxa-saco e sempre falei isso pro Eduardo. Já saiu primeiro pra defender só porque quer uma vaguinha também. Isso aí não, não passo por cima daquilo que eu acredito e falo quando tá errado, como eu falo algumas coisas pro Eduardo, e até a gente sabe, né, de alguns erros que aconteceram na direita por causa de puxa-sacos. E isso a senhora tem um pouco de razão, mas não da forma que a senhora tá fazendo e dizendo que, né, eu tenho que ter coragem.
Não. Eu não acho que ninguém vai se dar bem sem o Jair Bolsonaro. Não acho. Eu acho que ele é o nosso líder. Entendeu? Então, eu não vou ler os comentários, tá, pessoal? Senão eu perco prumo aqui. Eu tô vendo um negócio assim, ó. Ah, vamos defender. Cara, eu defendo os catarinenses com máximo. Mas assim, os catarinenses também vão decidir na urna, né? Quando alguém me fala assim, deputado, eu não quero Carlos Bolsonaro porque ele não é catarinense, tá? Eu vou dizer assim, não, tudo bem, eu vou votar, tá? Eu acho que tem os motivos da perseguição que a gente tá vivendo, o Bolsonaro tá lá preso. E tem gente vindo me falar, tá? Minha mãe veio me falar, me dar esporro, dizendo, vocês estão abandonando o Bolsonaro, porque ele tá lá preso, ninguém mais tá falando nada dele. Às vezes a gente não percebe, a gente fica naquele turbilhão das coisas que estão acontecendo em Brasília, no momento, mas as pessoas percebem. As pessoas confiaram na gente por causa do Bolsonaro. E eu podia estar reclamando, porque assim, ó, o Carlos vem pra ser senador, ele não vai desistir, tá? Esquece, ele não vai desistir. O Renanzinho, o Jair Renan, vai ser deputado federal e pode tirar voto meu, com certeza vai tirar. Mas a minha amizade com o Eduardo, acho que isso não vai mudar. Nem com a Heloísa Bolsonaro. Porque assim, ó, a filha dela, a GG, pra todo mundo, pra esse prefeito de Pouso Redondo, que tava debochando, dizendo que o Eduardo tá fazendo vídeo lá nos Estados Unidos, tá? Vídeo recebido ontem pelo Orbán lá. Vídeo nos Estados Unidos, tá? Pra quem tá debochando, né? Não, engraçado que não ficam falando da incapacidade diplomática do Lula, de que o Lula claramente não quer negociar com o Trump. Daí todo mundo se esforça pra criticar o cara que... Me desculpe. O PL, esse partido, tem muitos erros, o Bolsonaro, tem, mas não cabe a mim aqui ficar falando, eu falo internamente, né? Agora, o que acontece? O PL, esse partido, por causa que o Bolsonaro veio pro partido. O próprio Valdemar fala isso. Tem gente que critica tanto o Valdemar, mas o Valdemar fala isso. O Valdemar fala isso em todo lugar. Então é complicado. O que é defender os catarinenses? Por que esse negócio de só... né? O que é defender os catarinenses? Defender os catarinenses, então, é apoiar uma vereadora que foi em manifestação do MBL fora Bolsonaro e que agora quer dar opinião. O nosso problema, essa aí não vai dar. Não! Vi um vídeo falando que ela fala em racismo estrutural, que ela fala que aborto é questão de saúde pública, e a deputada Ana lá aplaudindo, dizendo que quer ver ela salvar voos maiores. Na pauta mais cara da deputada Ana, a questão da vida, a defesa da vida. Aí não é... Aí é o quê? Aí é defender os catarinenses? Só porque tá batendo palminha? Não seria isso vassalagem também? Então toda a história, né? É assim. E eu vou dizer pra vocês, se quiser chamar a deputada Ana aqui, tá? Se você quiser chamar a deputada, vocês quiserem chamar a deputada Ana aqui, eu não quero que a deputada Ana seja defenestrada, não quero, tá? Eu acho que tem que, só que a gente tem que se aprumar de novo. Eu não gosto desses perfis lá de Twitter que ficam falando palhaçadas contra as outras pessoas. Não gosto, tá? E não concordo com isso. Tá? Ela tá na live? E outra coisa, deputada Ana, a senhora me pediu pra apoiar o vereador Padilha em Florianópolis. E ele não é catarinense. E eu não estou falando que a senhora não está certa em alguns pontos, está? Eu também questionei essa vinda do Carlos. Falei pro Eduardo. Mas agora o meu dever, e assim, ó, não foi pedido do Eduardo. Ele não me pede nada, não foi pedido de ninguém, até porque... Não. Lá atrás eu falei, olha, o negócio não tá bom, não tá assim. Fiquei quieta, fiquei na minha. A senhora fez uma declaração. Falei com a Carol que vou apoiar ela onde ela estiver. Que se fosse o caso, nós tudo mudar de partido também. E o Eduardo e eles estão falando pra defender questões acima de partido. E a senhora tá falando pra defender o partido e o acordo partidário.
Isso que eu não entendo. Isso que eu não entendo. Não, eu vou deixar a Ana, tu entrar. Mentira, Zé. Né? Já tá me acusando de mentirosa. Tá me acusando de mentirosa. Eu defendi ela porque ela falou, porque o cara chamou ela de mentirosa e a senhora tá me chamando de mentirosa, deputada. Eu tô te chamando de mentirosa? Falou, mentiu pro convite de entrar na live? Não, enviei o convite, a palavra foi errada. Não falei que você mentiu. Vamos lá, vamos por partes. Você acha certo o Eduardo e o Carlos incitarem a militância a me atacar nas redes sociais? Não, isso eu que já você falei, acha que acabei eu de falar mereço? isso aqui. Eu acabei de falar na minha live. Certo. Quando o Mas eu Carlos não Bolsonaro sei se me eles estão chama... incitando. A senhora acha que Quando eles o estão Carlos incitando? Bolsonaro... Então, eu vou te explicar muito claramente. Nós temos uma funcionária do Twitter, uma funcionária da Alerj. De onde é o Carlos Bolsonaro? Assembleia Legislativa. De onde ele é? Ele é do Rio de Janeiro. Nós temos uma funcionária da Alerj, vinculada às lideranças, do Carlos, vinculada aos deputados do Carlos, que estava, inclusive, em horário de trabalho, por vários dias, incitando a militância a me chamar de traidora. Você é contra? Então, você acha que talvez esteja no momento do Carlos e do Eduardo se desculparem por rifarem a sua grande aliada? Não, eu já acho que tá na hora de tu se desculpar. Se tu tivesse parado lá atrás, quando o Carlos te chamou de mentirosa... Eu posso tá? me desculpar o que eu falei de errado. Eu posso me desculpar se eu falei algo errado. Mas a senhora continuou. Tudo bem. E qual foi a mentira que eu falei ou ofensa que eu proferi contra a família do Bolsonaro? Proferi alguma mentira ou fiz alguma ofensa? Não, eu acho que a senhora tá vendo só um lado da história, por exemplo. Por que a gente não se responde insurge a minha pergunta. Responde a minha pergunta. Em algum momento eu abandonei o bolsonarismo, ofendi o presidente ou os filhos do presidente? Mas isso não tá em questão, se a senhora abandonou o bolsonarismo. Não, está não, em questão. Na minha live não está. O Alan, o Paulo, aquele outro que tá não sei onde, esse povo todo de fora do Brasil, inclusive. Essa aqui é a minha live e as coisas que eu expus, deputada. Tá, você não me chamou de traíra, mas não, o Bolsonaro eu nem falei, eu dei 2 entrevistas e eu não citei o seu nome. O Eduardo não disse que eu estava sendo desleal por ter dado uma opinião divergente, sim ou não? Ele disse pra você? Não, ele disse no Twitter que eu estava sendo desleal. Ele disse para eu renunciar ao meu mandato, deputada Júlia, a senhora concorda com isso? Por defender um ponto de vista... Então você não concorda com o Eduardo, eu também não. Eu acho que ele devia se desculpar. Sugerir uma aliada como eu... se desculpar agora, nesse momento. Se desculpar pelo quê? Qual foi a ofensa que eu proferi? Olha o que a senhora falou agora no seu stories, deputada Ana. Os meus liderados. A senhora só lidera algo por causa do Bolsonaro hoje. Não, nem todos. Por exemplo, tem pessoas que estão na base, que se elegeram com a base da igreja, que se elegeram com a base do comércio, que são pessoas que também queriam o meu apoio. Não é só o bolsonarismo que traz apoio para nós, nem para você, nem para mim, você sabe disso. E eu tenho que me desculpar por defender o Paulo. Você acha justo? O Paulo 10 anos trabalhou para a família do presidente. 10 anos ele fez por onde? Mas a senhora tá metendo outras coisas aqui no meio que eu não falei. Eu nem citei Paulo, nem nada, entendeu? A senhora tá... Eu estou defendendo o Paulo. Vamos falar, por que a gente não se une contra a chapa PPPL, que também é uma imposição da Nacional, assim como a senhora fala que a candidatura do Carlos é uma imposição? Perfeito. Então pergunta para o Jorge Seife por que ele defendeu a candidatura do Amin na tribuna. Se ele subiu na tribuna, supostamente para defender o Bolsonaro. Por que ele subiu na tribuna para defender o Bolsonaro? Eu não quero perguntar para o Jorge Seife. Eu quero perguntar para a senhora. Por que a senhora não defende o fim dessa imposição de PPPL? Por que a gente não depende de chapa pura pra gente ter o Carlos e a Carol? Por que a senhora não cobra a coragem da deputada Carol Detone de mim? Já cobrei. Eu acho que ela tem que se pronunciar. Publicamente, não. Sim, já cobrei. Acho que ela tem que se pronunciar. Nos comentários, já cobrei inúmeras vezes. Eu quero que a senhora faça essa matemática comigo. Rádio aqui na minha região, cobra coragem de mim. A senhora acabou de dizer que a vinda do Carlos Bolsonaro não tem que envolver nada de fora do país. Mas todos que estão defendendo a vinda de fora do estado. Mas todos que estão defendendo a candidatura do Carlos não dizem que isso é um projeto nacional? Então, como que nesse projeto nacional, de vitória nacional, a gente vai ignorar os outros estados? Mas nós não estamos defendendo os catarinenses? Então, vamos pensar. A senhora não fala que está defendendo os catarinenses? Então, vamos pensar no projeto de Santa Catarina. O que é melhor para Santa Catarina? Então, responde você. Se o PP não coligar com o Jorginho, vai coligar com quem? Não sei. Pode ser que o Espírito de Homem aceite ir até a federal?
Ele disse Ele que vai sabe que aceitar há 3 perde. dias A atrás. mim sabe que Há perde tre- se não estiver na nossa chapa. bom, Isso há foi 3 falado em dias. Brasília, inclusive, não por ele, Não, por outras não pessoas que eu não vou necessariamente. falar. Se o Amin sair candidato pelo Senado na chapa do João Rodrigues, ele pode pegar o segundo voto da Carol, descontente com a candidatura do Carlos, pode pegar o segundo voto do Carlos, descontente com a Carol, pode pegar Mas o segundo voto do pode. Décio Lima O Carlos e pode se Bolsonaro eleger. está disposto a vir até perder. Mas, E aí? mas ele pode estar disposto a vir e perder, só ele não pode vir ameaçar a candidatura do Jorginho Melo. Você não pensa no governo de Santa Catarina? Eu acho. É Posso bom estar pra errada. nossa- Eu é não bom sou pro nosso dona da governo verdade, tirar o- como a senhora está achando que é. Mas Como é que é? assim, eu não sou dona da verdade, como a Nem senhora eu, está também achando não que sou. é. Eu tô Tá, fazendo conta então, aqui com você. mas aqui, ó, mas olha aqui. Eu acho, já falei isso pro Jorginho, já falei isso na rádio ontem aqui, inclusive, que não mencionei seu nome, falei que tava ruim, que não aceito. Você me defendeu de ter sido acusada de traíra? Ouve a minha entrevista, eu falei, não concordo, todo mundo que discorda a gente já considera inimigo, não concordo. Mas assim, e acho que a senhora é uma aliada, né? Acho que a senhora é uma aliada. Então, o que que acontece? Eu falei na minha entrevista que eu acho melhor pro Jorginho a chapa pura. Por quê? Porque as nossas bases, tu sabe, Ana, também estão reclamando de uma aliança com o MDB. Tu Então, não por que o recebeu essa Eduardo e o reclamação? Carlos não falam pra mim sair? Por que o Carlos não se pronuncia dizendo eu quero chapa pura e acho que o PL tem que imediatamente rifar o Amin? O Carlos tem poder para ir no Twitter e dizer rifemos o Amin, queremos o PP fora. Por que ele não faz isso? Por que Olha, o Jorge Seife ele subiu? está chegando agora em Santa Catarina. Ah, exato, porque ele não conhece. Porque ele não conhece o nosso estado. Porque Ele ele não vai sair esteve no chutando todo interior. mundo. Vocês não estão falando que ele briga com todo mundo? Aí agora ele está evitando uma briga. Agora ele está entendeu? evitando uma briga com o Amin, mas está brigando comigo. Você acha certo ficar do lado do Amin contra a Ana Campanholo? Não, Eu sou a aliada única de que está primeira do lado da hora minha é a do senhora, bolsonarismo que aqui. compartilhou coisa dizendo que ele era o senador mais macho, que ele era o melhor Quê? senador de Santa Catarina, Sim, que ele, em convidou muitos ele pro seu momentos, foi o evento melhor Atlas. senador. Ou você A acha que o senhora Jorge não Seife é um bom senador? convidou pro seu evento, não. A senhora Deve acha que o nosso melhor senador é o Jorge Seife? Não é, né? Fala a Olha, verdade aqui. Vamos isso aí falar a quem tem que verdade. falar é o povo catarinense. Ele Bem, foi eleito com bastante voto. Sim, ele foi eleito com bastante voto porque o presidente pediu, nós Deputada Ana, confiamos e elegemos um eu não incompetente. quero ficar aqui maltratando as outras pessoas, mas assim, ó, o senador Amin, que eu respeito muito, minha família votou nele para presidente na época, eu achei, enfim, não, isso não tá em questão. Eu nem Ninguém amiga vai sou, apagar não a tenho nada a história do ver. Amin. Ninguém vai apagar a história do Amin. Eu não tenho nada a ver com mim. Ele, Por mas que a o senhora Carlos disse não que ele é o fala? mais macho, eu não dei essas declarações, que ele é o mais macho, que ele é o melhor Ele senador. enfrentou o STF quando o Tá, Jorge e Seife assim, ó, ele chamou, o votou Jorge a Seife favor do chamou de projeto de pacificador da misoginia. A República. senhora que é a Não, antifeminista mais falei mal. poderosa do Brasil, ele votou a favor. Falei mal, E falei o que era Seife horrível. contra. Falei E a em senhora rede não nacional. elogia o Seife nessa Mas o questão? Seife chamou o Gilmar Mendes de pacificador da República. Ele é muito pior que o senador Ó, o Jorge senador que o senador Amin, como lá em candidato. 2019, Por que o ele Carlos foi não fala pra contra mim, o nosso então? decreto das armas, a senhora sabia? Isso Ele foi falou que não era péssimo, pátria terrível. não era pátria Péssimo. armada, era pátria amada. Péssimo. Mas daí por Péssimo. isso a gente Péssimo. vai ficar esculachando ele? Não, mas Não, então por também que o acho que Carlos, não. se o Amin é tão ruim, por que o Carlos, em vez de falar mal de mim, não fala mal do Amin? Por que o Jorge Seife, que é o filho 06, é como se fosse da família, subiu na tribuna para defender o Amin? Por que o Jorge Seife não defende chapa pura? Por que o Carlos Bolsonaro não fala chapa pura? Ele empurrou a Carol para fora, ele falou... Olha, se você me permitir falar um minuto, Como nós vamos que ele fazer uma... empurrou a Carol pra fora se ele tá falando toda hora e fazendo agenda com ela? Isso eu Quando não ele entendo. chegou no partido, a primeira coisa que ele estava dizendo é seremos eu e a Carol. Seremos eu e a Carol. E eu falei, gente, não é você e a Carol, não tem lugar para os dois no PL. Ele disse que eu estava mentindo. Logo depois, 24 horas depois, ele dizer que eu estava mentindo, que não tinha espaço para a Carol dentro do PL com ele já disse que apoiaria a Carol em outro partido, ou seja, ele confirmou, me chamou de mentirosa, 24 horas depois confirmou a minha versão, em momento nenhum me pediram desculpa por estar me tratando como uma traidora, sendo que a única coisa que eu fiz foi discordar de uma estratégia ruim. O presidente Bolsonaro está preso. Será que ninguém admite que se ele está preso é porque tiveram diversas estratégias ruins, além de toda a perseguição do sistema? Quanta estratégia ruim houve? Como é que você vai ter uma estratégia boa quando todo o sistema está contra você? Então, exato. Mas é claro que o sistema é podre. Acabei de falar então que o ele sistema está preso é podre. porque ele teve uma estratégia ruim, Não, deputada Ana? não só. Ele não várias está preso por estratégias causa que existe uma ditadura no país? É por isso, é uma mas estratégia várias ruim do estratégias- Bolsonaro. E não estou dizendo Mas que ele não é quando uma foi coisa, que mas começou a senhora atribuiu ditadura? a prisão dele a uma estratégia ruim. Não, é claro que Sim, não. a senhora O que acabou nos de falar, levou então a se esse retrate. ponto? O que? Mas eu não, o que eu falei? Eu A falei o senhora quê? falou que ele está preso por diversas estratégias ruins.
Foi estratégia Muitas de delas, defesa, muitas estratégia o delas. quê? Porque, então, como é que Por tem exemplo, estratégia boa? por A senhora exemplo, sabe como funciona o eu não, sistema. eu não sei a E a solução para o máquina de problema do moer é Brasil, tudo mas a você som do acha que sistema. nós acertamos o tempo todo como direita? Se nós acertamos, Não, a por que gente nós erra não pra estamos no caramba. poder? Então, quando você erra, não foi porque você seguiu uma estratégia ruim? Sim ou não? Mas a Quando prisão você não erra, é é por por conta de quê? uma estratégia ruim. Me Não, ele desculpa. está preso por perseguição Eles também. iam prender ele se ele tivesse estratégia boa, estratégia ruim. Eles iam prender ele porque ele se conecta com o povo. A senhora sabe. Então, você está A querendo dizer que a prisão prisão do dele Bolsonaro era não é por conta de inevitável? estratégia ruim. A A prisão do prisão Bolsonaro dele. era inevitável? Você está me dizendo que era inevitável? Que não Meu poderíamos ter Deus, tido... mas se prenderam ele sem ele cometer golpe algum, sem Mas ele é fazer claro que a prisão é nada. injusta. Se ele com a Mas prisão algum... com a boca calada. Mas você não concorda que ele foi aconselhado diversas vezes? Por exemplo, o Eduardo abriu a boca dele recentemente para dizer que o Tarcísio é o candidato do sistema e que ele não concorda que o Tarcísio seja candidato. Ele brigou com o próprio pai por causa de uma estratégia. Então, existem estratégias boas, existem estratégias ruins. Você não poderia admitir que uma pessoa como eu fosse esculhambada por ter A dito que a senhora não estratégia briga não é com seu boa. pai, deputada Ana? Eu brigo com meu pai às vezes, eu discordo do meu pai Sim, também. só que o problema é que eu estou sendo acusada de traíra e de mentirosa, que você sabe que Mas eu a não sou. senhora não é filha do Bolsonaro, né? Sim, Então, mas assim, eles estão. eu não. Quando eles estão brigando Mas entre eu não. eles, Pois é, mas eu não o discuti os Eduardo termos tá. Olha dele. só, a filha do Eduardo, às vezes, fazia tempo que eu não falava com ele. Liga pra minha filha e diz que tem vontade de vir pro Brasil. A filha dele, a GG, Sim, sabe? E eu aí tem entendo, mas prefeito o que que isso nosso, tem com o depois nosso assunto? dessas declarações suas, que eu falo, não concordo, achei horrível. O meu marido queria sair em tua defesa quando viu ali algumas coisas do Twitter, saca, rolando, porque eu não gosto de injustiça. Eu E não eles pediram gosto. perdão por isso? Eles pararam com isso ou eles só Não, aumentaram a agressão contra mas mim? não foi o Eduardo e o Carlos que A te menina atacaram. lotada na E a Alerj, senhora vinculada aos tá com a deputados menina de aliados. atacar a família Bolsonaro. A senhora Como que eu tô tá, atacando? O que que eu falei sobre eles? Qual tá? foi o adjetivo ruim? Qual foi a Não. vez que eu removi meu apoio? Que eu falei não apoio, não torço, em nenhum momento eu sendo acusada de todo tipo de Não, adjetivo a ruim. senhora detona e depois fala que, não, que ainda apoia. O que que eu falei contra? Qual foi o adjetivo que eu usei? Eu falei que o Carlos Bolsonaro tem que ser protegido, sim. Não, olha o que O a senhora ideal... falou. Júlia, a senhora, tu deve ao Bolsonaro, não faça Santa Catarina pagar. Como que Santa Catarina vai pagar se Santa Catarina vai poder votar ou não no Carlos Bolsonaro? Quando a candidatura é imposta de cima Santa para Catarina baixo. E a aliança PP não é imposta, deputada Ana. Se revolte igual, vamos lá. Mas eu não estou defendendo a mim, quem defendeu a mim foi Jorge A senhora Seixas. defendeu a mim. O que eu falei sobre No mim? seu perfil, que tem muito engajamento, a senhora deu a entender para O que eu... toda a eu direita dei que a a entender. senhora Não, você apoia. entendeu. Eu não falei isso. Eu quero... O Jorge Seixas Então, foi para a eu vou... tribuna. O Jorge Seixas foi para a tribuna lá de Brasília, defendeu a mim. Isso não é errado. O 06 está defendendo a mim? O 06. Ele errou também. Ele errou também. Então, por que o Carlos Bolsonaro e o Eduardo não dizem acabou a coligação? Por que eles não falam isso? Por que você está cobrando? É mais fácil falar mal da Ana Campanholo, que sempre foi leal, do que falar a mim? Não, eu acho mais difícil falar de ti do que falar do mim. Eu acho mais difícil. Então, por que eles preferem falar de mim? Eu acho bem mais difícil falar da senhora do que falar do mim. Então, por que estão me atacando? Bater, por que não atacam a coligação? Por que estão atacando a mim? Olha a maneira como eu estou sendo tratada. Você acha que um aliado pode ser tratado dessa maneira? E pelo quê? Porque eu falei Você está querendo entrar na live. Ah, esse desqualificado. Desqualificado total. Hã? Esse desqualificado foi para a tribuna falar que o Rami tem que ser candidato. É verdade, pelo amor, você sabe disso. Todos nós votamos nele porque o Bolsonaro indicou, nós já fizemos isso. E olha o senador que a gente tem que chamar Gilmar Mendes de, como é que ele chamou? Pacificador da República, pelo amor de Deus. Para salvar sua própria carreira. A senhora não quer mais estar no grupo do Bolsonaro? Quem, eu? É. Claro que não, eu quero ficar com o Bolsonaro, eu nunca abri a mão do Bolsonaro. Eu fui atacada pelos filhos do presidente e em momento nenhum, mesmo sendo atacada, violentamente atacada, eu disse, sou contra, desisti do bolsonarismo. A senhora acha hoje que a senhora sobreviveria politicamente estando fora da... Eu acho que sim, tá, até. Eu não tenho como saber, mas eu construí pessoas para trabalhar por mim, para fazer nem que seja a votação mínima, mas esse não é o ponto. Eu não entrei nisso por causa de mim mesma. A minha candidatura estava tranquila, realizada. Você acha que eu corri algum risco de perder a eleição? A senhora tá brigando, né? Uma coisa que a vaga nem vai ficar para a senhora. Mas eu não quero a vaga, eu acho isso até admirável da senhora. Você acha que eu quero a vaga? Você acha que eu quero a vaga? Eu não acho. Você sabe que não. Então vamos falar só eu e você então aqui, sinceramente. Me responda com sinceridade. Você deve ter ouvido vereadores e prefeitos. Os vereadores e prefeitos do nosso partido são a favor da vinda do Carlos?
A maioria não. A maioria não é. Você como deputada federal, eu como estadual, eles Mas o como... povo eu acho dividido, porque olha só, vou falar o que uma amiga minha me falou, a minha leitora que virou amiga. Ela falou, amiga, é que vocês políticos, vocês ficam numa bolha ali de ego, né, e tal. Mas assim, o povo não tá Eu não muito tenho ligando pra bolha, isso. eu não tenho bolha. Não, Eu não, ando com o a povo. bolha política, o povo não tem muito disso. A Eu prefeita ando com o povo. Dalvânia Você ontem anda com o falou povo, pra sim ou mim, não? a prefeita Dalvânia falou ontem pra mim, meu Deus, ele vai ganhar história. Eu também achei meio estranho dizer a Dalvânia no começo, mas, cara, eu falo com as pessoas, eu vou nos bairros, meu Deus, ele vai ganhar estourado. É isso que você vê. Entendeu? As pessoas não reclamam com você da candidatura dele, fala Reclamam, sincero. reclamam, mas assim, é diferente, tem os diferentes públicos. Por isso E que eu você acho que foi, eu falei na minha entrevista da você Timeline, foi ouvida? dá pra construir melhor. Dá pra construir melhor, Ah, tá? A mas construção você tá horrível. concorda? Vamos lá, você concorda comigo que a parte que existia um acordo entre a mim e Carol, né? Pra ter a mim e Carol. Isso é verdade, ou não é? Existiu e a deputada Carol era a favor disso. Inclusive, ela não, É, ela, eu acho que quando o Bolsonaro falou meu nome, ela não gostou e ela preferiu a mim. perfeito. Então Porque existia um acha que eu tava acordo. manipulando pra pegar a vaga Ok, dela. Eu sempre falei que a primeira vaga natural era dela. E eu ainda, né? Eu ainda ok. acho aqui em Santa Catarina. E Então havia um aí, acordo, certo? não, depois veio esse acordo do Amin. Porque lembra quando o Ah, não, não Bolsonaro. havia então, a mim não. Não, deixa eu só te lembrar uma coisa aqui, com toda, sem querer, né, confrontar. Mas assim, quando o Bolsonaro falou Carol e Júlia, o Jorginho veio no outro dia aqui em Criciúma e falou assim, ó, não vai ser as duas vagas pro PL, vai ser uma de alguém que eu vou compor. Daí ele até citou 3 partidos, PP, PSD ou MDB. Ele citou, tem a entrevista aqui, eu posso até mandar pra ti. Ele deu essa entrevista pra Karina Manarim, tem ele falando, não é nem escrito. Então não estava muito definido. Depois, né, que parece que se definiu isso. E eu acho até que a gente antecipou o debate, falei nas minhas entrevistas. Isso tudo pode mudar. Só Daqui não a ia pouco o chegar. PSD quer Ok, vir pro nosso lado. ok. E aí? Responda um ponto então. De quem o Bolsonaro é mais amigo há mais tempo? Da Carol Detone ou do Amin? Meu Deus, quem que vai ganhar de ser mais tempo amigo do Amin? Porque ele tem 78 anos, ninguém Tá, vai mas o conseguir ser há Bolsonaro mais é mais. tempo amigo do Bolsonaro do que o Amin, gente. Você deve Né? Eu recordar não consigo. disso. Talvez o meu pai, que tem a mesma idade da mim. Eu tenho uma Você, foto ali que eu tinha 1 ano e na coluna social, no colo da vovó, e aí o Amin tá em cima como governador. Então a gente não vai conseguir tá bom, competir mas com amigos velhos. você então se recorda de uma vez em que eu estive com o presidente Bolsonaro, eu comentei isso com você, eu e a Carol, e pedi para o presidente apoiar a Carol Detone como senadora, você lembra isso no final do ano passado, e que eu disse para você que a resposta dele tinha sido o quê? A prioridade é acertar com o Com o João. e com o duas pessoas. A prioridade é acertar com o João e com a mim. E eu te falei isso. Que eu defendi o Sim. nome da Carol, a Carol sabe disso, eu defendi o nome dela pessoalmente com o presidente, falei, Mas isso mudou, né? Isso mudou. E assim, as coisas isso, mudam mas muito na quando foi. política. A Mas política é tudo uma bem. nuvem. A senhora já ouviu falar essa frase? Não, sim, tudo bem, mas quando foi, até recentemente, a Carol estava dentro do PL e ninguém falava sobre ela sair do PL. Qual foi o fato que ensejou as tratativas para sair a Carol do PL? O que fato foi esse? Qual foi o fato que levou a Carol a dizer que vai procurar outro partido? Que não Fala a tem espaço verdade. na coligação, né? Fala a verdade. Que não tem espaço no PL, Mas porque o que mudou no cenário? Antes estava tudo bem, antes já ia ter a coligação também. o que mudou no cenário foi a vinda do Carlos, mas mudou também Exatamente. a escolha do Exatamente. Jorginho, porque a escolha do Não, não, Jorginho. não, 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 porque antes Não, o tinha a escolha Bolsonaro do me falou Jorge. isso. Saiu no Igor Gadelho que o Bolsonaro me falou. Saiu no Quando Igor que ele Gadelho. falou isso? Tá Quando lá. ele falou isso? Quando o Jorginho foi lá resolver essa briga de Senado, que estavam falando meu nome, ele foi lá. E aí o Bolsonaro humildemente me ligou, porque eu não considero que ele precisa dar uma satisfação pra mim, mas ele me ligou, tá? Assim como eu fiquei lisonjeada que ele citou meu nome, depois ele me ligou pra dar uma satisfação. Me ligou e falou: ó, conversei com o Jorginho, ainda falei: o que ele foi fazer aí? Falar mal de mim? Ele: não, né? Falou assim. E aí ele pegou e. Só um pouquinho que tava me chamando aqui. Ele pegou e falou assim: ó, Júlia, vai ser o que tu tem falado. Chapa pura. 2 vagas do PL. Nós não vamos negociar. Quem Ele disse falou isso isso? pra mim. O Bolsonaro falou isso pra mim. E o E aí Amin? falou assim, ó, eu vou E o escolher uma Valdemar? E vaga. o Amin? Só um pouquinho. Eu vou escolher uma vaga. Tô dizendo que ele falou. Não tô dizendo isso pra mim, não pros outros. Eu vou escolher uma vaga e o Jorginho vai escolher outra. Nesse momento da ligação, ele nem falou em Carlos, mas eu já entendi. Tipo assim, ele falou, tira o teu time de campo. Entendeu? Porque o Jorginho escolheu a Carol
e eu vou escolher meu filho. Eu falei, ok, presidente. Então, não. Isso não é assim. Mas eu tô Você falando, ele sabe que falou isso pra mim. o Amin se deu uma entrevista 3 dias atrás. Eu não defendo o Amin. Eu não sou amiga do Amin, não tenho nada com o Amin. O presidente Bolsonaro é amigo do Amin. Existe um acordo anterior à vinda do Carlos e todo mundo estava contando com esta coligação Amin e Carol. O Carlos, quando sinalizou sua vinda para cá, deixou a Carol sem espaço, motivo pelo qual ela está procurando outro partido. Eu falei isso que eu estou falando para você aqui agora e o Carlos me chamou de mentirosa em público. Este foi o primeiro ataque que eu sofri. Então eu me defendi mostrando os fatos e os dados, as manchetes que indicavam que era assim que estava estabelecido. O Amin seria da coligação por uma série de fatores que incluem nacionais e regionais, pela construção da liderança do Amin, para garantir a reeleição do governador Jorginho. E você sabe também, não sei se isso já foi aventado, falado muitas vezes, mas tirar o Amin da coligação e empurrá-lo para o João Rodrigues deixa, assim, o governador Jorginho em uma situação difícil. O PT vai preferir votar no João Rodrigues, porque o PT não vai apertar o 22 na urna. Se o PP, que tem 600 vereadores, for junto com o João Rodrigues, engrandece o time dele. Então, a vinda do Carlos criou esses dois problemas que não Ana, existiam você antes. não confia mais a senhora não confia mais na direita conservadora catarinense? Eu acho que a maior perda do Jorginho é se ele perder alguém de nós. Como alguém de nós. Mas ele já perdeu a Carol vai sair do partido. Eu também acho horrível. Não é melhor perder ela do que perder o Amin? Tá, mas não, você acha certo a deputada mais bolsonarista, a maior, mais votada, mais bolsonarista sair do partido do Bolsonaro? Tu acha certo? Não, mas ela só tá saindo por causa do acordo que a senhora tá defendendo o acordo. Eu não tô defendendo que acordo que eu tô Tá, defendendo. então vamos juntos lutar por chapa pura. O Jorge Seife defendeu a mim. Tá O errado? Jorge Seife. Vamos chamar o Seife aqui pra ele falar, então. Eu não participo de nada com esse cidadão, vou ter que sair. Ana. Não vou participar. Me chamou me acusou de traidora. Eu estou aqui antes dele. Estou aqui antes dele. Boa tarde, meninas. Pelo amor de Deus, que convívio desagradável. Ai, Ana. Deixa eu só. Não acredito! Deixa eu só explicar uma situação, Júlia. Para quem não entendeu, né? Quando eu subi na tribuna e falei, Carlos, Carol e a mim, pessoal até do PL, poxa, mas só tem 2 vagas. Porque eu já falei com o governador Jorginho Melo, falei com o presidente Bolsonaro e falei com o senador Espírito Amin. Os 3 têm que vir. PL, chapa pura, Carlos e Carol. Mas não tem 3 vagas, isso aí, Ana, tá certo. Para de enrolar, tá, Safe? Não tô parando de enrolar. Também. Olha, não. Eu tô falando a pura verdade. 3. Olha só, se o Amin quer concorrer, ele pode concorrer. O PL chegou onde chegou sem coligação nenhuma. Sim, nós não precisamos. Nós vamos perder Carol. Por que nós vamos perder Carol? E o Carlos já estava precificado. Estão colocando na conta do Carlos a saída da Carol, mas isso não é verdade. Porque lá atrás eu participei da reunião com o presidente Bolsonaro. Era uma vaga do presidente Bolsonaro de Carlos e uma vaga do Jorginho Melo, que era de Carol. Depois que no meio do caminho a coisa mudou. Então... Olha, eu não sei. Eu preciso voltar a conversar com a Ana aqui. Tá. Não, é só para explicar o seguinte. Eu defendo PL e chapa pura. Se o Amin quer vir, e por referência a ele, o trabalho que ele vem pelo PP como ele sempre vem, independente. Ele nunca precisou do PL, o PL nunca precisou dele. Ele pode vir. Agora, que nós não podemos perder Carol Detone, nós não podemos. Nós estamos rifando um soldado de primeira hora, uma mulher que foi 2 vezes a mais votada de Santa Catarina, por causa de acordo com o PP. Eu adoro a mim, mas defendo Carlos e Carol pelo PL chapa pura. Essa é a minha posição. Tô saindo. Tá. Beijo. Valeu. Tchau. Tchau. Eu vou só para finalizar chamar a deputada Ana, se ela quiser dar tchau. Me desculpa, não dá pra frequentar o mesmo lugar que esse desqualificado. Ficou 2 minutos na live e já falou bobagem. É grave. Ô, Júlia, eu sei que você, veja bem, assim nós temos as nossas diferenças, mas eu sei que você, veja bem, antes de existir eu não tinha diferença com a candidatura, tá ouvindo meu som aqui? Quê? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, tá? Você sabe que antes do presidente Bolsonaro se lançar candidato em 2016, você já tinha aquela página Dona de Casa Opressora, não é? Uhum.
Lembra disso? Eu, Lembro. eu fui perseguida pela minha professora na universidade em 2013, quando eu conheci o presidente Bolsonaro. Uhum. Em 2017, eu já tinha um processo. Tá, meu Pode falar. já estava ganhando esse processo. Eu não estou dizendo que o presidente não me ajudou. Aliás, eu sempre disse e repito 1000 vezes, o Eduardo, ele me salvou de uma encrenca gigantesca em 2018. Ele contou a história meio errada ali, que tem a ver com Joinville, Itajaí. Mas, assim, o mérito da história ele falou corretamente, mas ele usou, esqueceu as cidades e tal, mas tudo bem, não veio o caso. É claro que ele me ajudou muito, mas me diz uma coisa, antes de você se tornar candidata a prefeito de Criciúma, antes do Bolsonaro surgir, você era comunista antes? Não, nunca fui, Deus me livre. Eu também nunca fui. Então, eu estava enfrentando uma professora na faculdade desde 2013. Eu conheci o presidente Bolsonaro em 2014 pela primeira vez. Em 2017 ele manifestou apoio. Eu já estava há anos tomando pau da universidade. Fui a primeira pessoa desse Brasil a processar uma professora por perseguição ideológica. E o presidente me viu falando no microfone e ele acenou. Eu fui falar com ele. Ele disse: gostei da sua coragem. Deixa eu te apoiar. Eduardo passou ali, já me apresentou para Eduardo. Então, assim, você não era comunista antes. Eu também não era. Quantas pessoas existiam como nós? Mas mesmo eu não sendo comunista, eu não ia conseguir me eleger se não fosse eles, entendeu? Se não fosse Bolsonaro, vir candidato, todo esse movimento, né? Isso provavelmente seja verdadeiro no seu caso. Eu já fui até assessora, mas ninguém nunca olhava, essa aqui vai ser candidata, vamos apoiar ela. Quem fez isso comigo foi o Eduardo. Tudo bem, mas o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, você nunca foi comunista, nem eu. Eu não sei se você foi feminista em algum momento, eu nunca fui. Sempre fui conservadora, meu pai é pastor da Assembleia de Deus. Então, assim, é justo olhar para uma pessoa como eu, assim, eu tenho 35 anos. Nunca dei um voto para a esquerda. Nunca. Na época da escola já enfrentava a esquerda. E dizer que eu sou traidora, que eu vou me filiar naquela porcaria do MBL, que eu vou trair o presidente. Não, mas eu já falei que eu sou contra esse tipo de ataque. Eu não gostei. E quem está fazendo esse tipo de ataque? Eu ataquei o Eduardo eu falei que o Carlos era incompetente, não sabe do que está fazendo, que o Eduardo é mentiroso. Eu não falei em momento nenhum isso. Eu não usei nenhum adjetivo negativo para eles. Não é certo os dois incitarem, porque eu vou falar novamente, a Vanessa Navarro, uma tuitadora lá, que está vinculada a um deputado do Rio de Janeiro, amigo do Carlos, da turma do Carlos, ficou durante o horário de expediente dela lá, falando sobre mim, tweetando incessantemente, dizendo para as pessoas me chamarem de Joyce. E depois o Eduardo faz uma live dizendo para eu renunciar ao meu mandato. Isso é grave. Isso aí, você entende como é que nós vamos chegar ao poder? Como é que nós vamos controlar? Ele falou, pelo que eu entendi, a questão de renunciar é assim, porque querendo... Por causa da questão da ligação que a gente tem ao Bolsonaro, entendeu? Ah, tu acha, então você acha certo isso? Eu tenho que renunciar ao meu mandato? Não, eu acho que não tem que... Não renuncie ao seu mandato, por favor. É claro que não, é claro que não. Você acha que todos os votos que eu tenho, os votos que eu tenho, todos eles, 100%, eu só devo a causa do Bolsonaro? Eu sou uma desqualificada igual o Safe, que preciso 100% do presidente? Você acha que eu não tenho nenhum mérito? Será que eu não tenho seis livros publicados? Mas assim, deputada Ana, antes eu sou do PL desde 2020, a senhora sabe, né? Antes do Bolsonaro entrar. Quando vocês estavam tocando um projeto paralelo, junto com o seu chefe de gabinete, o PTB, o GCE, e aí falaram que era direita. Quando o Bolsonaro veio pro PL, não, mas vocês tinham dado a palavra ali, estavam, né, o seu eu tinha um candidato no PTB, para você ver que para você não enfim, e aí o que acontece? Vocês estavam ali e tal. Quando o Bolsonaro pulou pro PL, vocês tudo pularam pro PL. Ou seja, falaram, nós o apoiamos, nós somos leais. Isso é um demérito. Vocês o apoiaram, mas também se beneficiaram dele estar no PL, né? Mas ninguém tá... Mas toda amizade tem dois lados, eu acho que a senhora teria sido eleita também no PTB. Eu acho. Porque com a sua quantidade de votos... Eu também acho isso. Teria sido eleita e até seria bom ter uma aliada em outro partido, assim, também, entendeu? Não tô dizendo, criticando, que eu não acho que todo mundo tem que estar com o partido do Bolsonaro, não é isso, né? Então, eu não tô entendendo o teu ponto, porque o Jorge Seife disse que eu não era nada, e você sabe que não é verdade. Quando eu conheci o presidente Bolsonaro e saí candidato em 2018, não é que eu não era nada, não existe isso. Eu era uma das melhores alunas do professor Olavo, tinha um canal no YouTube desafiando a universidade. Eu mesma, eu tenho certeza que dos 35 mil votos que eu fiz na primeira eleição, uma parte deles era meu, uma parte era do presidente. É óbvio que ele me ajudou, é óbvio que o Eduardo me ajudou, mas dizer que eu não era nada, que você não é nada, ninguém é nada. Assim, pô, essa é a forma de tratar os aliados. Que o Eduardo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, gente que sentava no colo do Bolsonaro,
e não se elegeu. Por quê? Porque não sabe fazer campanha, porque não sabe vender uma ideia, porque as pessoas não botam. O Vamos Bolsonaro lá. tá apoiando, mas eu não gostei, né? Isso tu tem razão, mas eu ainda acho que, querendo ou não, a gente precisa. Eu não, a senhora falou, coragem. Eu não tenho coragem de ir contra. Eu não tenho Tudo porque bem. eu acho que Olha só. os valores Então, de assim, ó, princípio. todas as vezes que o presidente Bolsonaro, ou o presidente não, né? Esse pedido para vir para cá é do Carlos. É o Carlos que quer vir, né? Ele quer vir porque ele quer morar aqui. Esse é o ponto. Esse pedido do Carlos para o presidente Bolsonaro é um pedido caro, porque ele é o filho, é um pedido que você tende a atender. Por toda a situação do presidente, é um pedido muito caro. Que o Carlos poderia resolver todo esse problema pedindo para ir para outro estado. Poderia, não poderia? Mas ele quer aqui, né? Você vê. Então, todo o estado de Santa Catarina está hoje discutindo, estou sendo ameaçada dentro do meu próprio partido, porque o Carlos quer morar aqui. Porque ele quer. Porque ele gosta. Você acha certo isso? Mas Ele por que gosta de Santa ameaçada? Catarina. Porque eles estão dizendo para eu renunciar meu mandato, estão me xingando, me chamando de traidora, pelo fato de que eu não concordo com o nosso Mas por que projeto a senhora não inteiro. para e liga pra eles? Não, mas eles que me xingaram primeiro. Eles têm que pedir perdão pelo que eles fizeram. Estão me chamando de Joyce Hasselman. Olha, se pode, nem loura não sou. Você concorda com isso? Você acha que existe alguma possibilidade nesse mundo, ir de volta até a Lua, de eu me tornar uma traidora? Você acha que existe alguma possibilidade disso? Você acha que é traição discordar disso? Você sabe que o presidente Bolsonaro fez campanha para vários prefeitos aqui, onde nós perdemos a eleição. Isso Sim, significa na minha que cidade, não basta... inclusive. Então, na sua cidade, o presidente Bolsonaro foi até aí, pediu votos e nós perdemos a eleição. Em Navegantes, a decisão que o presidente Bolsonaro tomou, incentivado por esse desqualificado do Jorge Seife, nos levou a não eleger nenhum vereador e a perder a prefeitura. Em Balneário Camboriú, a decisão de apoiar erroneamente o candidato errado dentro do partido nos fez perder a eleição para os 55. Agora temos. Então, Mas, veja... deputada Ana, hoje a senhora elogiou a Manu Vieira, vereadora de Floripa, e eu tenho um vídeo aqui dela, não sei se eu vou mandar para a senhora, falando Pode mandar, que não aborto é conheço. questão de saúde pública Tá erradíssima. Tem que e se retratar e racismo estrutural. Então a senhora também pode tomar decisões erradas. Mas Né? que decisão Todo que eu mundo tomei? Eu agradeci pelo vídeo de apoio. Errado eu Não, mas agradecer é que pelo vídeo. a senhora está incitando pessoas que nunca foram bolsonaristas a querer opinar lá no nosso. Não, mas ela é senhora tem o direito de catarinense. opinar. A senhora tem. Ela Então o não Padilha tem... não pode opinar, ele opinou porque ele não é Não, catarinense. mas quantos anos o Padilha tá aqui em Florianópolis, você Mas sabe? qual é o critério de ser catarinense? Quantos anos tem que estar aqui? Me diz. Tem que Pra ter senhora. história, tem que ter história aqui. Tá. E não pode causar essa celeuma. Antes do Carlos indicar que Mas vinha assim, pra ó, cá... a lei permite ele ser. Eu concordo que Sim. alguns não vão votar no Carlos que eu vou falar. Isso sim, a lei permite, de História, fato. a lei permite. Então deixa o cara concorrer, se não quiser, se os outros não quiserem votar, não vota. Bota Carlos E se isso Carol compromete e a vamos ver o que eleição? dá. Se isso compromete a eleição, Jardim, você não se importa. Se isso bota a Carol Não, pra eu fora acho, do PL, porque eu você não acho se importa. que não compromete a eleição dele. Que nós estarmos unidos, E a Carol sair do como a partido não gente se importa sempre também. teve, é bem melhor. Em 2022 a gente Eu ganhou a também eleição acho que... sozinho. Eu também acho que está... Não, no segundo turno ele não estava sozinho, né? E por que a senhora não ataca o Jorginho, então, que aceitou o Carlos? Bom, é uma boa pergunta. Vou falar brigar com o Jorginho, brigar com o Valdemar e brigar com o Eduardo e com o Carlos. É isso que você disse? Não, é mais fácil brigar com o Carlos, então. Se ele. Não, mas tipo acontece assim, que o Jorginho, ele dialogou conosco. Ele dialogou. Ele falou, olha, o presidente mandou fazer isso, eu não tenho opção. Então, a minha pergunta é, o Carlos, alguém dialogou com você, deputada? Chamou os federais e estaduais antes de anunciar a chegada do Carlos? Só a pessoa maior, mais importante da direita me ligou e disse que era, ó, sai fora que é aqui, um vai escolher cada... O Jorginho escolheu a Carol, não falou os nomes. Ele vai escolher um, mas eu já entendi que era a Carol, e eu vou escolher Mas você entendeu que era a Carol, mas não estava dito. Mas ele falou 2 do PL, foi o que ele me falou. Quem? O presidente falou isso? O Bolsonaro me falou. Mas ele impôs que são 2 do PL, não tem problema. Então vamos fazer chapa pura? Então eu pergunto o Tá, ô, seguinte. deputada Ana, alguém dialogou com a senhora para ter o vice do MDB? Não, eu sou contra. E o Jorginho não bateu... dialogou? A senhora tá falando de diálogo. Não, o Jorginho fez várias reuniões para falar sobre coligação. E até bom, porque as pessoas agora estão vendo que a gente dialoga. Não, o Jorginho chamou várias vezes o partido para dialogar sobre a coligação. Isso você não pode dizer. Ele sempre marca reuniões, café, almoço, isso é verdade.
Eu que peço pra marcar com ele ainda. É porque ele é mais próximo da bancada estadual, é natural. Porque a Bom, gente tá pode sempre ser, mas Brasília, né? ele dialoga conosco, ele explica o que vai fazer, apresenta os projetos Sim, sim, pra estadual. estadual. Isso eu não posso reclamar. Mas o meu Uhum. ponto é o seguinte: o Jorge Seif, que acabou de entrar aqui na live, você viu a groselha que o cara fala. Eu sou a favor dos 3. Olha a groselha que o cara fala. Tem 2 votos e vai votar nos 3. Como é que pode? Não sabe fazer uma conta básica. Então, se você acha que o PP tem que rodar, se você acha que o Amin tem que rodar, eu pergunto, por que o Carlos não disse que o Amin tem que rodar? Ele O tá Carlos que dizendo indiretamente, ele tá dizendo que apoia a Carol em outro partido. Isso é Então, dizer pode. indiretamente. Não, se ele apoia a Carol em Porque, outro que nem tu partido, falou, o Amin vai ficar sem ninguém apoiar ele? Né? ele aceita, então, que a Carol saia do partido porque ele tá Ana, tem a janela até aqui. março. Ele não Então deveria ter um ele tá pensamento de fazendo uma time. pressão indireta pra ver se o Amin se toca que ele não é a última bolacha desse pacote. Como é que é? Perdão, repete de novo. Não, é que assim, ó, a janela, se sai ou não sai do partido, é até março, vai ter muita água pra rolar. Então ele tá fazendo uma pressão indireta, tá? Porque assim, ó, a senhora é da direita e tal, mas eu Indireta, mas ele. Então seja antes da direto. senhora ser política, eu já estava na política. Eu já era assessora, entendeu? Assim, ó, esse negócio se decide na última hora. Eu não sei por que Mas olha estão só que antecipando interessante. tanto uma eleição. Olha só que O interessante. próprio Jorginho, que é um político renomado, experiente, antecipou Olha só. demais. E aí já dá briga Você, cedo. você acha que quem tem que ser tratado com mais respeito dentro do bolsonarismo, eu ou a mim? Tu, né? Então, por que para rifar o Amin, o Carlos fala indiretamente, sutilmente, fofamente, e para acabar comigo, tentar acabar comigo, eles botam toda a força do gabinete deles lá para trabalhar contra mim. Por quê? Por que ele Porque a prefere senhora, atacar a eu Ana acho que assim, Campanhol? não, eu não gostei que ele chamou a senhora de mentirosa, tá? Achei ruim, falei, tá? Mas assim, é um negócio que, por exemplo, não parou mais depois, sabe? Não parou mais Mas depois. ok, então me diz assim, onde foi que eu me excedi? Tudo bem. Eu fui chamada de traidora, de pérfida, aquele maluco do Caporeso despirocou, fez um vídeo, parecia uma atriz da novela mexicana. Ai, eu estou impactada. Loucura, falso aquilo ali. Oh, meu Deus do céu, mais falso que tudo, Jesus amado. Uma falsidade sem fim, um monte de gente me atacando. Em nenhum momento o Eduardo ou o Carlos falaram, pessoal, vamos parar de humilhar, de tentar humilhar, de tentar destruir a nossa aliada que está conosco desde o início. Olha só, se todas as pessoas dentro da direita que tiverem uma opinião divergente forem expurgadas, como é que se pretende eleger um presidente ou chegar ao poder rifando os apoiadores? É uma estratégia boa essa? Rifar os seus apoiadores é uma estratégia boa? Não é. Você sabe, não vai dizer, mas não é. Dito isso, por que a senhora deixou de me seguir, deputada Ana? Porque você tomou uma decisão política pelas minhas costas, foram no meu gabinete, negaram isso, negaram que estavam tomando essa decisão. Mas por que eu devo algo à senhora, politicamente? Não, eu não vou falar sobre esse assunto aqui. Não é convém. O assunto aqui não é o Amin. Você Depois, não quer que o então, Amin a senhora saia? me atende pra gente falar disso? Que a gente não falou ainda? Tá, pode ser, pode ser. Como assim pode ser? Pode ser, mas não é relevante, né? Isso não é relevante. Pra você ver, veja o seguinte: eu e você temos divergências, você já teve divergência com a Carol Detone, a gente tem divergências leves dentro do partido e não havia confusão, não havia racha. Há um elemento que, ao se mudar para o nosso partido, o Carlos Bolsonaro, ao se mudar para o nosso partido, está criando um racha ao ponto da Carol Detone sair do partido. Eu falei com muita educação na rádio de São Bento do Sul. Entendo o presidente Bolsonaro, que quer salvar e proteger seus filhos. Eu entendo, acho compreensível. Entendo os catarinenses que não querem. Você sabe, não sei se você vai dizer isso, se você vai confessar isso, mas você sabe que a maior parte dos prefeitos do PL não quer. Eu já falei aqui. Prefeitos, vereadores, você sabe, né? Sobre isso. Ok. E ninguém mas, de nós assim, foi prefeito ouvido. Também, assim, ó, o Moisés tinha todos os prefeitos, não se elegeu, né? Ele tinha todos. Sim, o Moisés é um traidor, o Jorginho é um traidor? Não, mas ele não se elegeu. Eu tô dizendo que a maioria dos prefeitos não querem o Carlos. Mas, mas o Moisés era um traidor de um partido mas se mandar, eu vou apoiar também. Eles falam. Cheio de um partido. Pra mim, pelo menos. Tá, então por que eu tô sendo punida por falar em público o sentimento que tá na goela de todo mundo dentro do partido? Tem gente que faz videozinho aqui, e vai lá e fala mal de mim, e nos bastidores está trabalhando não está trabalhando só pro Carlos cair, está trabalhando pro Carlos caçar. E já estão alegando que ele está fazendo campanha antecipada, já estão preparando maneiras do judiciário caçá-lo, e tem gente dentro do partido que apoia isso e vai a público me chamar de, mas olha traidor. Quando eu falei, por exemplo, que a maior parte da base também não concorda com a aliança com o MDB, eu também sofro retaliações
de gente ligada ao governo do estado. Mas De como não é blogs ligados ao mas governo você do tá, estado, entendeu? E tu tá isso é comparando normal. isso. Tu Mas tá comparando assim, isso com o que o Eduardo tá fazendo comigo? Tu tá comparando isso? não, eu tô Você falando, acha sério falar da eu tô esposa? falando que eu acho que vocês, já falei nos dois, vocês deveriam se falar. Eles podem me ligar, eles têm meu número. Mas tu também tem humildade. Não, mas eu não chamei, eu não ataquei ninguém. Não, depois tu desacatou. No começo tu não desacatou, depois tu desacatou. Tu falou que era o Carlos Não que tava tenho por expulsando que a me Carol do desculpar. partido. E não é verdade isso. A chegada Não, dele ele não quer que ela expulsou. fique. Ele quer chapa pura. Então por que ele não fala do Amin? Porque precisa. Ele tá dizendo Claro, pra abre apoiar a uma Carol live, é por porque ele favor. quer chapa pura. Então, Carlos Bolsonaro, se você que é mesmo chapa pura e não tem nenhuma responsabilidade com a saída da Carol Detoni, abre uma live e faça um apelo. Pede, Valdemar, Bolsonaro, todo mundo, rifa o Amin. Vai lá, marca uma reunião com o presidente Bolsonaro, você, Júlia, e vai lá e pergunta: Bolsonaro, tá Ele tá em autorizado prisão rifar o Amin? domiciliar, né? Eu tenho que pedir. Mas você pode solicitar. Mas eu Solicita. solicitei. Então, Tem várias pessoas solicitando e o Alexandre de Moraes não libera. Pra mim, ele liberou, só que foi dia 21 de agosto, era aniversário do meu pai, eu acabei não indo. Tá. Pede pra Valdemar, pede pra Jorginho, pede pra Eduardo e Carlos. Eduardo e Carlos não tem problema nenhum. Eduardo e Carlos, eu não defendo a mim. Eu não tenho nada a ver com a mim. Não sei. Eu acho ele é um bom senador. Aliás, considerando que a gente tem, é o melhor, né? Eu não tenho nada contra mim, também não tenho nada a favor. O ponto é, o Bolsonaro é amigo dele. Os dois filhos do Bolsonaro que estão me atacando, o Eduardo e o Carlos, usam mais agressividade, usam mais deslealdade, mais violência contra mim do que contra o Amin. Sou eu que estou defendendo o Amin? Por que o Jorge Seife defende o Amin? Se a gente, se Santa Catarina pudesse, não pode, né? Se separar do Brasil, você não ia querer o Bolsonaro de nosso presidente? Sim, eu queria, com certeza. Presidente do nosso país, evidentemente. Só que a vinda do Bolsonaro como nosso candidato a presidente... eles não iam poder morar aqui? Não, se o Bolsonaro fosse nosso candidato ao governo ou à presidência, haveria unanimidade, provavelmente. Mas o que você tem que concordar comigo, pelo amor de Deus, não mente aqui na internet. Você sabe que não é o que o nosso partido quer. Não, mas eu já falei que eu sei que não é. Então por que eu tô sendo atacada por dizer a verdade? Mas o partido só existe por causa do Bolsonaro, então eles têm não, que mas aqui, e não, mas deixar o povo escolher. O que não pode peraí. É para o povo. Não pode enfiar lá debaixo pro povo. O povo vai decidir se vota ou não vota. E aí, mas a candidatura é goela abaixo. A candidatura é empurrada. Não é só mas a candidatura é empurrada. A coligação também é empurrada, né? E aí a gente... Olha só, se a esquerda resolvesse colocar o Boulos aqui a candidato, não funcionaria porque nós somos um estado bem de direita. Mas você dizer que o PL inteiro, você sabe que o governador Jorginho já esteve, sim, aliado com coisas que eu não concordo também, mas você sabe que o governador Jorginho nunca perdeu uma eleição antes, né? Sim, desde vereador. Então você sabe que o governador Jorginho ganhou a eleição para o Senado mesmo estando fora da chapa do Bolsonaro, lembra? Lembro, mas ele usou a imagem do Bolsonaro na TV. Sabe o que ele fez para usar a imagem do Bolsonaro na TV? Tu lembra, Ana? Eu lembro. Não, pode dizer. Eu era vizinha de porta dele, em Floripa. Diga, não, pode dizer. Eu lembro. O Magno Malta, que era do PL já, foi lá visitar o Bolsonaro na cama do hospital e aí fez um vídeo lá tal. O Jorginho pegou essa imagem do Magno Malta, botou na TV, na propaganda dele, e depois disso veio o Magno Malta pedindo voto para ele. Você sabia disso? E ele conseguiu... Em memória de eleição, eu sou muito boa nisso. Tá, ok, entendeu? Aí lembrando disso, você se lembra que o Jorginho, fazendo isso, ganhou a eleição contra o próprio candidato do time do Bolsonaro, que era quem? O Lucas Esmeraldino. Que foi egoísta e não quis botar outro candidato. Perfeitamente. Foi egoísta e não quis botar outro candidato, que era a melhor estratégia matemática, que era a melhor estratégia partidária. Igual agora, se forem egoístas e quiserem negociar uma vaga e não fizer chapa pura e deixar a unidade do nosso partido, vão levar chumbo. Mas por que nós temos... Olha só, tudo bem, mas então por que o Carlos e o Eduardo, que estão me atacando com violência, não usam a mesma violência com a mim? Não, para, né? Pelo amor de Deus, ele pediu que eu renunciasse o mandato. Você acha isso aí leve? Dizer que tá sofrendo assédio. Não, pelo amor de Deus, eu não sou desse tipo. É brincadeira. Isso aí já é uma piada sua, né? Não, é uma bobagem. É uma bobagem. Você sabe disso. Não, olha só, os caras me chamando de conservadia, não é violência isso aí? Não, é um absurdo isso. Pois aí tá vindo de dentro dos gabinetes. Eu acabei de denunciar aqui uma das meninas que faz isso. Eu escrevi até no negócio lá que falaram, as mulheres, assim, cara, vocês estão... Parece
uma feminista macho ao Ok, contrário. ok. Eu escrevi Vamos lá lá. até Vamos lá. um negócio. Considerando que o Eduardo e o Carlos estão tratando a liderança antifeminista, conservadora, mais importante do Estado, pior do que o Amin, que é um concorrente, eu acho que eles devem sim um pedido de desculpa. Porque em momento nenhum eu disse, eu quero que o bolsonarismo acabe, eu quero que dê tudo errado. Eu falei, gente, para que dê tudo certo, essa não é a melhor estratégia. Para que funcione, para que a direita catarinense seja respeitada, para que as nossas lideranças sejam respeitadas. A Carol Detone abriu mão da vaga dela de líder da minoria em favor do Eduardo. Nós recebemos aqui o Renan Bolsonaro, elegemos ele vereador de Balneário, agora vai candidato. São dois grandes favores, dois grandes gestos. Será que não está na hora de vir um gesto Tem de lá pessoas para ligadas cá? à senhora que toda hora atacam o Eduardo. A senhora acha que daí dá para fazer essa conexão de Quem que ataca o Eduardo? Quem que que ataca o seria Eduardo? um mando seu também? Não quero citar nome. Quem que ataca? Não, mas eu não estou sabendo disso. Eu, no meu grupo de 70 vereadores, falei: ninguém aqui está permitido, autorizado. O Eduardo, ele é ligado à senhora, é um mando da senhora. Não tem nada a ver. Não é meu vereador. O Silvio Grimaldo, que responda por ele. Não é meu vereador. Pelo amor, ele não está pago por mim. Agora, quem está falando mal de mim na internet lá do Rio de Janeiro? Mas o Silvio Grimaldo está no seu grupo político ou não? Não é do meu. Oi? Meu Deus, o Silvio Grimaldo é meu colega de curso. Nós dois somos alunos do Bolsonaro, do Olavo. Tu tá... Ele tá ali, é tão ligado quanto você. Tá, mas então, a senhora tá dizendo que eles estão te atacando por perfis, mas às vezes as pessoas também fazem o que elas querem. Né? Então, se o Silvio Grimaldo não está, não está fazendo, eu não tô dizendo, eu não acho que ele faz a pedido da senhora, não é isso que eu tô falando. Eu só tô falando que a senhora tem uma conexão. E a senhora continua atacando o Carlos e o Eduardo pra colocar que eu tô atacando contra eles. Me diz como que eu tô atacando. Me diz dizendo que eles estão te atacando com violência. Expressão. Um monte de perfil desqualificado. E não, então, mas que eu discordo do método. Eu discordo do método. Você concorda? Eu tenho certeza que você não concorda com o método, né? Então, algum desses perfis, quando lá atrás falaram do Carlos, né? E eu que ia vir pra cá e eu simplesmente acho que não fiquei quieta, tal. Mas aí eu não acho que foram eles que mandaram, sinceramente. Então, mas no meu caso, sim, a menina assessora da Alerj, já falei, tá vinculada a um deputado que é amigo do cara. É uma só, mas são vários ligados a ela. Tem vários outros como ela. Em algum momento, o Eduardo ou o Carlos vieram a público e falaram: vocês, militância bolsonarista exagerada, estão sendo desleais, estão sendo evasivos, estão sendo abusivos com a deputada Ana Campanholo. Em algum momento eles falaram: parem de tratá-la como se fosse nossa inimiga. Não, pelo contrário, o Eduardo faz um vídeo de 40 minutos onde ele não trata do problema, que é a matemática da coligação, a matemática do problema catarinense. Ele não fala do problema catarinense. Ele gasta 40 minutos. Ana, olha só. Ele pede para eu renunciar meu mandato. Contra, tá? Em que pese a senhora esteja representando uma parte daqueles insatisfeitos com a vinda do Carlos. A maior parte. A senhora está falando contra um filho do Bolsonaro. Incessantemente, a senhora não para. O que eu falei contra? Eu falei que ele tem que ser preso, que ele tá errado. Contra isso, a senhora fala tanto em hierarquia, em não sei o quê, e a senhora sempre foi nesse sentido. O que eu falei contra? Agora tá falando toda hora que ele não tem que vir, que ele não tem que vir, que ele não tem que vir. Não é a melhor estratégia ele vir. Não é a melhor estratégia. Tanto não é que estamos aqui. Estratégia? A gente tem que engolir tanta estratégia ruim. Então, quando a gente engole estratégias ruins, o nosso partido, o nosso grupo perde. Você concorda ou não que foi uma estratégia péssima tirar a candidatura do Carlos Humberto, que era praticamente unânime, para colocar alguém indicado pela família? Perdemos a eleição. Nós não podemos dizer isso. E eu, inclusive, falei publicamente e o governador ficou bravo comigo. Ok, por que você pode falar publicamente que a pessoa indicada pelo presidente Bolsonaro para concorrer à prefeitura de Balneário é ruim e nós vamos perder? E eu não posso falar que a pessoa indicada pelo presidente para vir de fora concorrer como nosso senador também uma estratégia ruim. Tu pode falar, mas tu vai sofrer as consequências. Eu sofri as consequências. O governador, desde então, não ficou de bem comigo mais, 100%. Olha que coisa absurda que você está falando. O governador também não gosta de ser contestado. Ninguém gosta muito, né, na verdade. Sim, mas nunca nenhuma vez que eu contestei o governador, ele colocou a máquina do Estado contra mim. Nunca. Até agora isso nunca aconteceu. Eu estou com o Bolsonaro. Não foi ele diretamente, mas alguns entornos. Não foi ele diretamente, mas alguns entornos, sim. Quem?
Comigo, não. Não, comigo, tô Ah, falando. bom, pois bem, eu também não concordo se você perguntar a minha opinião. Pois bem, o meu ponto é o seguinte, eu vou repetir porque eu tô chegando Tá, aqui mas pra... olha só, não é. Vamos acabar isso também. Eu tô Não, encontrando o você governador. falou que não é a melhor estratégia. Não Tudo é. bem, Eu posso algumas ser pessoas, punida por isso? né? Eu devo ser Algumas punida por dizer pessoas. isso? Não, mas assim, não é a melhor estratégia. Ele vindo, tu vai apoiar. Se o partido disser é um brócolis e uma couve-flor, o candidato do partido, e essas duas pessoas não forem de esquerda, eu vou trabalhar para o meu partido se eleger. Mas eu ainda posso dizer que é uma má estratégia. Por exemplo, se o governador Mas quiser então tu coligar... não vai trabalhar pra Carol fora do partido? Tu tá tipo comunista, que é tudo dentro do partido, tudo pelo Mas partido. escuta aqui, você vai fazer campanha para outro partido fora da tua coligação, é isso? Vai Vou. fazer uma campanha pirata para Carol Detone? Sim, vou. Os vereadores Eu... também vão fazer Ou campanha pirata? porque partido é. A gente sempre falou que o nosso partido é do Brasil. Agora nós estamos. Então vamos botar. Ah, então Vamos tudo botar bem, uma você... feminista dentro do partido e tu vai fazer campanha pra feminista. Não, claro que Então, não, eu vou não vou. reclamar. Eu me insurgi, tipo, Eu tô contra a reclamando agora. Meliana em São José. Vou reclamar. Eu não reclamei sempre. Eu tô sempre reclamando. Mas assim, Só ó, que é a primeira vez que eu reclamo e as pessoas começam a me tratar como se eu fosse um pária. E isso aí é muito grave, porque é por isso que a direita não tá no poder hoje. Quantos pouquinhos de voto faltou pra gente ganhar a eleição? Faltou muito pouco, mas você fica rifando seus aliados. Você acha uma estratégia boa de campanha pro tu Carlos? tá rifando um aliado agora? Não? Eu tô rifando um aliado? Não, ele não fazia parte do programa de direita aqui. Ele está planejando vir pra cá. Mas a direita. Sabe que o governador só é governador por causa do Bolsonaro, né? Por isso que ele Como aceitou é? o Salles, inclusive. Como é que é? Repete que deu O conexão ruim. governador só é governador por causa do Bolsonaro. Ele mesmo fala isso. E por isso que ele aceitou o Carlos. Sim, ele é inclusive. muito grato. Sim, ele é Né? muito grato. Então, acho que a gente Pois tem é, então, que ser nesse sentido também. como o governador é grato, ele disse: se o presidente disser que é A, B, C, considerando que ele é grato, o Carlos pode vir se for me pedido isso, eu vou fazer. Então, esse que é o ponto. Se o governador está disposto a ceder por um favor que o presidente está pedindo, a única solução que nós teríamos para resolver esse impasse seria se o próprio Carlos, por própria consciência e vontade dele, dissesse: compreendi que não é o lugar adequado para eu estar, vou concorrer pelo Mato Grosso, por São Paulo. Ele Então, não vai fazer isso. E então a gente não pode reclamar disso? Não quê? concordo com a sua estratégia. Não podemos reclamar do fato de que Pode o Carlos reclamar, mas Bolsonaro... aí se o Carlos e o Eduardo falarem contra ti, também é uma consequência tudo bem. natural. Então tá, Não, se o Carlos e o falarem Edu... de maneira como então tá. aliada. Então, Mas se eu não concordo com Ok. os ataques ali de que tu tá atribuindo a eles, que eu acho que da questão de Twitter ali, né? Tu não concorda? E Não. será que eles não concordam também, será? O meu marido Porque- queria sair em tua defesa num post ali, porque a gente não gosta de injustiça. Tá, então será que os dois também não concordam? Porque você tá falando claramente aqui, eu não concordo que a deputada Ana seja atacada. Por que nenhum dos dois diz a mesma coisa? Não concordo com os ataques contra a deputada Ana. Porque eles concordam. Eles estejam numa situação pior que a nossa, Ana. Porque eles toda sendo perseguida, o Eduardo lá lá nos Estados Vale a Unidos. pena, na cabeça dele, vale a pena este método de rifar uma aliada, de tratar mal uma aliada em benefício deles mesmos. É isso que eles estão pensando. A deputada Ana está apanhando, ela está sendo injustiçada, que é mas isso está benefício sendo deles bom para mesmos? nós. Em benefício da candidatura dele. Ana, quando... Mas ele... Olha só, Ana, quando o presidente Bolsonaro era presidente, ele me reclamou que nunca tinha almoçado com o presidente. Aí o Eduardo levou nós duas lá. Sim. Aí era bom, né? Então a gente tem Mas que o que pensar era nessas bom? coisas O quê? também. Mas Eu eu não sei tô que às reclamando. vezes a gente não concorda com tudo, eu também não. Mas Não, mas tem que peraí, fazer uma como assim? retrospectiva e Como pensar, assim era bom? tá bom. Mas como assim era bom? Como assim era bom? Não, era Não bom tô no entendendo. seguinte... Como é que eu vou reclamar de algo É que bom? Se a parece coisa é boa, eu agora vou que tem agradecer. gente querendo pisar no Bolsonaro. Tô falando de ti. Um movimento todo. Pô, prefeito de Pouso Redondo querer debochar do Eduardo, dizer que o Eduardo tá fazendo vídeo nos Estados Unidos. Olha só, É demais, sabe? você É não está demais, dizendo, passou do você não está limite. dizendo, porque se Tu concorda com o que o prefeito Rafael de Pouso Redondo falou? Não, eu não concordo com qualquer ataque à família do Bolsonaro. Eu não concordo, apesar de estarem me atacando. Não concordo com ataques, com desmoralização de ninguém da família do Bolsonaro. E eu tô dizendo aqui, eu, Ana Campanholo, não concordo com ataques imorais, violentos, agressividade, difamação contra ninguém da família do Bolsonaro. Por que o Carlos e o Eduardo não fazem a mesma coisa? Nós dois, apesar de discordarmos da deputada Ana, não concordamos que ela esteja sendo rifada, ameaçada, xingada, toda tentativa difamatória nacional e internacional. Você concorda ou não? Eles quiseram mandar um recado. Ou tá com a gente ou tá com... Ou seja, ameaçando, né? Não é ameaça. Tu É tem uma medo de ameaça. estar fora do bolsonarismo?
Não, você não acabou de dizer que você acha que eu conseguiria ter uma trajetória Não, eu acho política? que conseguiria, então não tem motivo pra ter Mas eu medo. não disse que eu disse em algum momento, eu quero ser independente, eu quero correr sozinha Mas que tu nem uma tá agindo maluca. como independente. Não, eu estou falando da estratégia do partido. Eu não sou, como é que eu estou independente? Se o governador não quer me expulsar do partido, a liderança nacional não quer me expulsar do partido, os prefeitos concordam. Como é que eu sou independente se tem um grupo comigo? Como é que eu sou independente se você concorda que a maioria concorda comigo? Como é que eu poderia ser independente ou uma maluca aleatória fazendo qualquer coisa? Eu nunca disse que eu queria ser independente. É mais uma coisa que os outros estão dizendo de mim. Isso que você está dizendo é o seguinte: você Não, eu tô pode perguntando. discordar, você pode mas também depende da estratégia e depende da discordância, senão sim você vai ser ameaçada, senão vão medir forças com você, vão tentar te tratorar, e isso não é justo, porque eu nem estou lutando por uma vaga minha. Alguém poderia dizer, a deputada Ana está fazendo isso porque ela quer ser federal, ela quer ser Tu sempre senadora. fala que não quer ser federal, tu sempre fala. Eu não quero nada disso, então eu não estou lutando por mim, eu estou Tu lutando por... odeia Brasília, tu sempre falou isso. Então, como é que podem me dizer que eu estou sendo oportunista? Que oportunidade que apareceu para mim? Só me apareceu uma oportunidade que é o seguinte: o Carlos começou a me agredir e me chamar de mentirosa. Eu não tive escolha a não ser me defender. Não é justo uma pessoa para quem eu trabalhei por 10 anos, que eu sempre defendi, que inúmeras vezes eu discordei e engoli seco, e no momento em que eu estrategicamente me posiciono porque discordo de algo que prejudica o nosso partido como um todo, eu ser tratada dessa maneira. O recado que isso daqui passa é que qualquer pessoa que tentar construir no projeto diferente do que mandam os 3 filhos será moído, o que também é muito grave. Olha como tu fala tu fala dos filhos. Como é que eu falei? Tu acha que essas coisas que tu tá falando não acabam com a imagem deles? Mas não é a minha intenção. Mas a atitude deles tem que ser condenável. A atitude deles é condenável. Eu não tô condenando nenhuma pessoa. Você acha que não tem esse tipo de coisa nos outros partidos? O Amin também fez isso no PP. Você tá sabe errado que tem também, domínio as de pessoas grupos precisam ser dentro dos respeitadas. partidos. Você sabe Isso que é tem domínio. autoritarismo. Não pode ser usado autoritarismo quando você tem um time. Você tem que respeitar. O próprio Carlos, às vezes, tem uma ideia e que diverge do Eduardo, que diverge da Michelle, que diverge do Flávio. A própria família diverge entre si. Ana, se você deu apoio a algum vereador seu, você vai deixar ele fazer o que ele quer? Muitas vezes eu cedo para a vontade do meu vereador. Por exemplo, nós tínhamos cidades onde nós... Nem todas, né? Mas muitas vezes. Quando o vereador diz assim, por exemplo, nós tínhamos cidades onde eu apoiava um vereador com pouca chance de se eleger. Um vereador com pouca chance de se eleger. Chegava perto de mim um vereador já eleito, pedindo apoio para reeleição, com grande chance de reeleição. Deputada, me apoia, dobra comigo que eu ganho essa eleição. Eu já vou ganhar mesmo. Eu chamava o meu candidato fraquinho, tadinho, sem muita chance, e dizia, Joãozinho, um cara aqui grande, forte, pediu o meu apoio. Para nós é bom, porque se você eleger, você ou ele, nosso projeto na cidade amplia. Ai, deputada, mas eu não quero que a senhora fique do lado dele. Fica só comigo, deputada. Eu falei, a sua ideia é ruim, a sua estratégia é ruim. E aí, mesmo assim, aquele vereador pedindo apoio, e simplesmente o que eu disse? Tudo bem, por lealdade é você que chegou primeiro, por lealdade é você que sempre foi fiel, eu vou ceder. E às vezes cedia para um liderado. Eu não mando nos meus vereadores, eu ouço os meus vereadores. O que tem de errado e de imoral em ouvir uma liderança daqui de dentro? Mas então por que não está querendo ceder para a vinda do Carlos, se a senhora cede em vários momentos? Porque eu acho que é a pior estratégia. É muito ruim essa estratégia. Só de início, de largada, essa estratégia já colocou a nossa melhor deputada federal para negociar com outro partido. Mas ela está quieta, ela não se manifesta? Ela tá quase ganhando neném, né? É claro, você acha que ela tem segurança para se manifestar? Você acha que ela tem liberdade para se manifestar? Não, ela não é questão de liberdade, talvez ela não queira, né? Tá, vamos supor que se ela se manifestasse dizendo que eu tô certo, o que aconteceria com ela? Me fala o que aconteceria com ela. Mas porque ela sabe que as atitudes dela têm consequência. Todas as nossas têm consequência. O que aconteceria com a Carol Detone se ela dissesse que eu tenho razão? Não sei, daí tem que perguntar pra ela e cobrar a coragem dela que nem tu fez comigo. Sim, eu concordo, já cobrei. Só que o ponto é, você vê que você está dizendo, então, cobra da Carol, implode de uma vez. Tudo bem, eu já cobrei. Não. Tu foi lá na rádio e falou de mim. Eu tava Sim, porque você foi num programa e falou que eu tava sendo desleal. Meu Deus, que mentira! Mentira! Agora sim, você falou. Qual foi a entrevista que ela deu? Não, eu falei desleal. Eu falei desleal. Sim, você falou que estava faltando deslealdade, que você era submissa e eu não era. Não. A senhora está mentindo agora. Não, você falou que você era submissa e eu não estava sendo. Tá você falou que agora a senhora está mentindo. Eu não citei o seu nome.
Tudo Não bem, mas falei por que isso. você foi convidada para falar lá no programa Peça do Alan? desculpa, a senhora tá falando que o Carlos tem que pedir desculpa porque chamou de mentirosa, então tem que me pedir desculpa porque tu me Tá. chamou de mentirosa agora. Não, eu não te chamei de mentirosa, Porque chamei? tu falou que botou palavras na minha boca, desculpa. Que palavra que eu botei na sua boca, me Que eu perdoe, te vamos chamei ver. de desleal. Não, você foi no programa dizendo que diferente de mim você era leal. Não foi Meu isso? Deus, eu nem falei o teu nome, Ana. Mas por que Para que o de achar Carlos que te tudo é chamou? sobre você, Não, eu não cara, quero não te é. ofender, Júlia. Eu não quero te Tá, não ofender. é. Por que que o Não, Carlos mas te eu chamou? não falei isso, gente. Não falei. Tá bom, se você não falou, então tudo bem, me desculpa, Eu você não falei da falou. minha situação pessoal, que eu tenho a questão do Eduardo de ter me ajudado. Entendeu? Tá, ótimo. Isso. Beleza, tá, tudo bem. Se você não falou, tudo bem. Então você não acha que eu sou desleal, certo? Me desculpa, não devia ter dito. Então você não acha que eu sou desleal, correto? Eu não tô aqui entrando no mérito, se tu tá Não, porque o desleal ou não. Mas Eduardo eu e o acho Carlos que estão me ia chamando ter de um desleal. ponto Eu preciso que, sabe, saber. tu podia Você estar acha certa. também? Agora tu tá errada. Você Sabe? acha que eu Agora sou tu tá errada. desleal e preciso ser fritada pela militância bolsonarista? Você Não, acha tu não isso? deve ser fritada. Tu não deve ser fritada. Eu já falei mil Ótimo. vezes que eu não Então tá bom. concordo Então era só com esse o ponto. isso. Eu concordo. Você acha que eu E represento se nós ao... fritarmos bons ativos como você, né? Entendeu? Não acho isso correto. Mas nesse momento a gente tem que baixar a cabeça e não é baixar a cabeça, é tipo Tá. assim, Olha só que a expressão questão, ruim. até uma pessoa, não é baixar a cabeça, gente. Olha que é expressão assim. ruim, baixar a cabeça, ô, Júlia. Por quê? A gente não é um Estado leal. A gente entregou tanto pro Bolsonaro, voto, apoio. Tem um filho dele aqui. A gente entrega tanto. O Carlos poderia ser candidato a federal Mas puxando ninguém voto é e não obrigado criando. a votar nele. As pessoas podem não votar. Mas é que o partido todo é uma construção. O nome que vai para nominata também é uma construção, você sabe disso. Por que o partido PL é tão importante? Por que todo mundo quer a vaga do PL? Porque é por causa do Qual Bolsonaro. vaga? Se é Qual por, vaga? qualquer uma. Por que as vagas do Por que se o partido é tão importante por causa do Bolsonaro? Não, mas tudo bem. Por que a gente não pode receber, mesmo com resistência, o Carlos Bolsonaro? Eu fiquei Olha me só, perguntando isso. olha só. Eu entrei num dilema também. Meu Deus, tá? Eu não achei natural. Bom, Ai. não sei o que lá. Mas e daí? E aí? Eu vou ficar contra os caras? Não vou. Olha, mas olha o que você tá dizendo. Não pode nunca ficar contra, não pode nunca ter uma Eu não estratégia falei diferente. que não pode. Pode ficar, mas tem que amargar, tá dentro, tá fora do projeto. Olha o que você disse agora. Se você se manifestar contra uma Não é estratégia, você você se tem que sair do manifestar. projeto. Você quer estar dentro do projeto Bolsonaro? O projeto claro, eu não quero Bolsonaro é o sair. Carlos Bolsonaro Senado aqui em Santa Catarina. Eu Então você discordo aceita ou você disso. não aceita. E não Se sou você só eu estiver que fora, discordo. você pode estar fora. Tá, então E tudo eu bem. acho que você tem que tá ir dizendo assim, fora. quem não Outros concorda não que... tem. Inclusive, eu acho que tem gente vindo defender, só pra se aproveitar, né? Também. Exatamente. Deputados estaduais, tem gente fazendo isso. Agora o ponto, olha o que você tá me dizendo. Falei, baba ovo e puxa saco, fora. Olha só o que você está me dizendo. Você está dizendo, se você não concorda com a candidatura do Carlos, assim como você já concordou comigo, que a maioria dos prefeitos não concorda, a maioria dos vereadores não concorda, e boa parte considerável, talvez a maioria, a última pesquisa, 60% de rejeição à vinda do Carlos aqui, se todas essas pessoas não concordam, todas elas têm que abandonar o Bolsonaro? Não. É inteligente isso? Mas se quiserem sair do PL, a porta é ser vendida. Mas eu não quero sair. Eu não quero sair casa. e não vou sair. Eu não quero sair, não vou sair. Vou ficar no PL, vou fazer o máximo. Não, tô falando dos vereadores e prefeitos, né? Sim, mas você me disse agora, Mas Júlia. se tu vai ficar Ana, no PL, se você então quiser pra que ser ficar contra a tanto- candidatura do Carlos, Hã? você disse agora, se você quiser ser contra a candidatura do Carlos, tem que amargar as consequências que é sair do projeto. Então você está dizendo que os prefeitos que são contra têm que sair do projeto, o vereador tem que sair, e todo catarinense que é contra a vinda do Carlos tem que abandonar o bolsonarismo inteiro. É uma loucura isso. Mas Como eles que já nós estão vamos vencer abandonando dessa sem sair maneira? do partido. Não pode abandonar fingindo que tá. Não pode abandonar. Mas toda e vez que querer você usar do discorda, é partido, abandono? isso aí. Toda Não, vez que porque você discorda, é o abandono? partido se chama Partido do Bolsonaro. O partido é PL, é o partido do Bolsonaro. O próprio Valdemar fala isso. Então por que o Carlos não se pronuncia contra o Amin? E o Eduardo? Por que é mais fácil atacar a Ana Campanholo do que o Carol Amin? também, que é outra vaga. Sim, eu também acho que ela tem que se pronunciar. Eu também acho. Só que o problema é de cobrar que você ou ela, ou que qualquer um se pronuncie nesse momento, é que todos estão com medo da tentativa de moer a reputação que está sendo feita comigo. Os outros estão com medo. Estão tentando me pegar para Cristo para dizer o seguinte, tá vendo? Se você levantar a sua cabeça e tentar falar sobre uma estratégia diferente da nossa, nós vamos bater até você cair. Esse é o recado. E eu não concordo que o Eduardo faça isso, eu não concordo que o Carlos faça isso. E discordando do método dele,
deles, porque é um método que destrói a direita, não tem como ganhar uma eleição dessa forma, não tem como construir poder dessa forma, nós nunca vamos exercer poder real se nós não respeitarmos os divergentes e dizer, venha para o nosso partido, você não precisa concordar com tudo. Para estar com o Bolsonaro não é preciso concordar 100% com as suas estratégias. Se nós tivéssemos discordado da estratégia... Você concorda em colocar abortistas dentro do PL? Acho péssimo, horrível. Mas é terrível, é uma péssima ideia. Mas agora, mas é porque tá fora do que a gente acredita, entendeu? Tudo bem, mas eu tenho o direito de concordar. Vamos aceitar os diferentes. Depende, né? Depende. Eu já disse assim pro Jorginho, não concordo com o MDB no partido. Eu fui na Brasil Paralelo em rede nacional e falei, o MDB para mim é um partido que tem muito chupim dentro do MDB. O cara fica grudado ali, sugando os direitos que são dos outros, exercendo. Eu falei isso. Não, tu me mostrou, inclusive, uma mensagem que tu mandou pro Jorginho uma vez, falando que eu tava certa em criticar lá essa aliança. Lembra? Tu me mostrou isso. Então, eu falei isso. Mas exatamente. tu falou internamente. Exatamente. E agora, contra o Bolsonaro, tá sendo publicamente. Não, mas acontece o quê? Então, quando eu falei, tipo assim... não, calma aí. Quando eu falei isso pro Jorginho, e eu falei publicamente, eu falei o MDB não devia estar conosco, o MDB tá morrendo, tem que deixar eles morrer. Eu falei isso e repito. E aí o ponto é o seguinte, quando eu falei isso, o Jorginho está andando com o MDB, tem certas parcerias com o MDB, eu fui a público e falei, acho ruim, o MDB é estratégia ruim, tem que abandonar o MDB. O Jorginho, por acaso, me ameaçou. Ele me disse, sai do PL, ou você concorda comigo 100% ou tu tá morta, eu vou botar a turma toda pra te destruir. Mas o Jorginho não me tratou dessa forma. Outro dia eu falei, por que o senhor ia marcar um jantar lá? Não, eu marquei um jantar pra dizer, quem quer carta pra sair do partido tá aqui, ó. Pode pegar e sair. Quem quer carta pra sair não é o que tá acontecendo comigo. Não tá dentro, tal, bababá. Mas não é o que está acontecendo comigo. Ninguém disse, Ana, você tem carta para mudar de partido. Eu sei disso, tem diversos partidos me convidando, diversos. Eu sei que eu posso ir para outro partido, eu posso construir uma candidatura, mas não é esse ponto. Eu não quero sair do PL, eu não quero abandonar o bolsonarismo. Estão me empurrando para fora de um projeto simplesmente por uma divergência. Não estão ouvindo as pessoas do partido, nós temos que ser ouvidos. Então vamos, fica. Eu não vou sair. Você vai mais maluquice. A última coisa que vai acontecer comigo é sair. Eu vou ficar no partido até o fim. Não existe a possibilidade. O que acontece é que o Eduardo falou, ou concorda 100% ou renuncia. E eu acho isso um absurdo, porque ninguém concorda 100%. E sabe o que isso acontece? O que isso gera? Todos os outros que não concordam, que Mas estão... eu não concordo 100%. Ele não falou isso, entendeu? Todos que estão tramando contra. Teve gente tramando pro Jorge Seif cair. Tem gente tramando pro Carlos ser cassado pela Justiça Eleitoral. E essas pessoas vêm a público e falam em favor. Então, o que acontece quando você trata o seu eleitor, o seu apoiador fiel? As pessoas que estão tramando para isso? Sim, eu já liguei pro Valdemar, já falei. Já falei pro Valdemar. Não vou falar aqui. Liguei pro presidente. Falei pro Jorginho, falei pro Valdemar, olha só esses caras se tratando, mentiroso, falsário. E existe muita chance disso acontecer de fato, porque está sendo feita campanha nacional e internacional pela candidatura do cara antes do prazo. Né? Mas o ponto é o seguinte, eu falei, o Eduardo falou que não tem como uma pessoa ter uma divergência desta grandeza e permanecer dentro do partido. O recado que isso está passando é, quem discorda, cale-se. Fique sempre calado, sempre engula, nunca discorde. E você diz, mas tem que discordar no privado. Eu falei em público bem do Carlos. O que eu recebi? Tu falou no privado pro Eduardo e pro Carlos que não concordavam? Quando o Eduardo me ligou, falei. Falei pro partido. Todo mundo falou. Mas antes de falar publicamente. Mas eu não falei publicamente. É esse o ponto. Eu não falei publicamente. Você ouviu minha entrevista? Você ouviu minha entrevista? Você ouviu minha entrevista? Ouvi. E o que eu disse? Eu disse que eu era contra? Não, mas tu abriu um foguinho ali, né? O que eu falei? Então repete o que eu falei. Não me lembro, mas posso recuperar aqui. Pode recuperar e eu vou te dizer o que eu falei. Se quiser, pode botar aí no ar. Eu falei exatamente o seguinte. Eu entendo o presidente Bolsonaro que está preso injustamente. Isso não devia estar acontecendo. É um absurdo. E eu entendo porque eu também sou mãe. Que ele quer blindar os filhos com relação à ação do STF. Isso é mentira? Não sei, ele não falou isso pra mim, então não sei. Bom, mas o Jorge agora falou, tá fácil de falar porque o Bolsonaro tá preso. Se ele estivesse solto, ele ia estar falando também sobre o assunto. Perfeitamente, mas ele pode falar por meio do Valdemar, por meio dos filhos. Rompe com a mim. Não rompe é igual. Com a mim. Ele não pode falar por mim, ele pode falar rompe com a mim. Ele pode chamar você lá, você tem uma reunião marcada e romper com a mim, ele pode. Só não pode o a mim ser bem tratado
ser defendido, protegido pelo Eduardo, pelo Carlos, que E ninguém por fala você dele. que fala que ele é o melhor senador mais macho. Bom, você acha que o Jorge Seife é melhor que ele? Não, mas por que ficar elogiando assim? Não entendo. Ele tomou uma boa decisão e um momento eu falei muito bem. Ele enfrentou o Ali eu já STF. tava riscando com a faca no chão, dizendo que tu não queria o Carlos. Não, Que tu ia trabalhar pela coligação. Quem que disse isso? Ele Essa enfrentou o foi a minha STF. percepção. Tu acha que o senador. Bom, o Jorge Seife, quando colocaram a mira na testa dele para caçar o mandato dele, ele arrefeceu contra o STF, se encolheu todo. E o Bolsonaro pode saber disso, porque eu falei na frente do Seife e na frente do presidente Bolsonaro. Os dois lá em Bituba, nós estávamos almoçando, o Bolsonaro na minha frente e o Seife do lado. Eu falei, você, para se salvar, tá defendendo o STF, baixou a guarda pro STF. Você é covarde, Seife. Eu falei isso na frente do presidente Bolsonaro. Então, Eu sei desse episódio que tu encontrou por acaso, inclusive, né? e não foi isso que eu disse? Foi. Não, não sei porque eu não tava lá, mas eu sei que vocês Jorginho chegou? ficaram ali discutindo. Tá? Tá. Tá, vamos acabar? Eu tenho uma reunião com o governador, mas é só para deixar mais uma vez claro. Não falei nada contra eles na entrevista. Não ofendi ninguém na entrevista. Mas toda a imprensa da entrevista Agora e falar eu estou que não me quer o defendendo Carlos, dos tu ataques. criou... Hã? Eu estou me defendendo dos ataques e defendendo o que vai lá na publicação nas publicações do Jornal Razão, vai lá nas publicações do meu perfil, vai lá, olha o que os catarinenses estão dizendo. Eles estão contra mim ou a meu favor, me fala. A maioria dos catarinenses está contra. Tem quem defenda o Carlos também. Tem quem defende Carlos e Carol, que é uma inviável no momento. Que é o que Tudo a gente bem. defende também, né? Que eu defendo, na verdade. Tá, tudo bem. Mas existe uma parcela gigante da população que está a meu favor, sim ou não? Gigante, não sei, tem uma parcela, né? Porque, assim, ó, Ana, a gente acha às vezes que as pessoas todas estão acompanhando política. Não é assim também, né? Tem gente trabalhando, fazendo outras coisas que não. Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Por isso que eu pergunto sempre para vereadores, para base, como é que as pessoas falam, o que elas pensam, o que elas acham. Mas o ponto é, se você já disse, que bom, espero que você possa dizer isso para Eduardo e para o Carlos também. Não concordo com a maneira como vocês estão tratando a Ana Campanholo. Eu espero que você possa dizer isso para eles também. E eu não concordo com a maneira que tu tá tratando eles também. Então, tudo bem, eu posso mudar minha maneira de tratar. Agora já tá num nível de pisar no Bolsonaro, entendeu? Não, mas, assim, pelo amor de Deus. Aqui, Pelo amor de Deus. Tá, tudo bem, eu posso mudar minha maneira de tratamento se você disser no que eu estou errando no meu tratamento. Tá sendo desrespeitoso, ofensivo. Na imprensa toda fazer uma campanha contra o cara agora. Foi o que acabou. Fazer uma campanha contra o quê? Contra o cara? Contra a vinda dele. Eu falei que ele devia ser senador em outros estados, que eu espero. Foi dar uma entrevista, falar contra a campanha do cara. Eles estão fazendo uma campanha aberta contra ele. E o que tá? Mas de que maneira eu desrespeitei? Eles têm o direito de fazer, também não tô dizendo que não tem o direito. Mas assim, tu falou que a vinda dele, que. Olha só que tu falou. Desestabiliza o projeto. A Fiesc não foi ouvida. A Fiesc foi ouvida quando tu foi candidata? Não, mas eu não fui imposta de cima pra baixo. Mas tu tá falando como uma aristocrata catarinense. Não, mas eu não fui imposta de cima pra baixo. Meu Deus, a Fiesc foi a favor. Não, mas eu não fui imposta eu respeito muitas entidades catarinenses, mas, gente... Não tá parecendo que você respeita, né? Não tá parecendo. Não tá parecendo que você respeita. Mas cadê a Fiesc também pra lutar contra a reforma tributária? Tava apoiando. Então não é 100% que eles acertam. Eles acertam e eles erram. Tá, eu preciso ir porque o governador tá chamando. Tá bom? Tchau. Um abraço.